Fala aí, pessoal, mais um Planeta Cast aqui. Vamos ter um papo hoje muito interessante com uma personalidade, eu nem sei como chamá-lo, na verdade, né? Uma pessoa que com certeza você conhece muito bem. Estamos tendo a honra de ter aqui no nosso estúdio o grande Fernando Riquetti. Você sabe que eu olhei do lado e falei personalidade? Eu falei, onde é que tá a personalidade? Tem a Pâmela que tá aqui, o Peter e tal. Sérgio, eu fiquei muito feliz, cara, honrado com o convite, mas pode tirar a personalidade aí, meu irmão. Acho que a gente tá aqui em casa, entre amigos aí também, e tamo aqui, cara. Obrigado de coração mesmo pelo convite. Eu fiquei honrado e feliz por demais, moça. Pô, que legal, cara. Eu vou te falar, é o irmão que a vida deu, graças a Deus. A gente tá sentado aí, batendo um papo legal, meu irmão. Obrigado. Oh, e aquela história, a gente sempre conversou muito, né? Enfim, em bastidores, eventos, mas agora é hora de você contar um pouquinho mais aí pra audiência do Planeta, né? Porque, né, existe aí o Fernando Riquetti que todo mundo conhece, mas é claro que quando existe, né, uma oportunidade num podcast como esse, as pessoas querem saber da história, né? Claro. Então acho que assim, né, a primeira curiosidade, Riquetti, é aonde que começou a tua história com caminhão, cara? É uma história bem curiosa, né? Eu acabei caindo meio que por acaso, né? Apesar de sempre gostar de caminhão, sempre gostar de máquina, às vezes o pessoal sempre comenta, né? Poxa, de onde que vem, né? Quando a gente conversa com os caminhoneiros, de onde que vem, né? O gosto pela profissão, é do pai, do tio e tal, né? Eu tinha como referência, assim, bem distante, o meu avô, o pai da minha mãe, né? Que era o meu avô Teodoro. Só que quando ele faleceu, eu tinha 9 para 10 anos, né? E aquela convivência que eu tive com o meu avô já foi numa época que ele estava doente, né? Ele estava com câncer no estômago. E assim, eu não me lembro de ter aquela convivência, sabe, de passear, de ir em tal lugar, de andar de caminhão ou de mexer com as coisas, né? Eu tinha aquela referência que a minha mãe comentava, né? Que o meu avô, quando eles vieram, eles eram da colônia de lituanos, né? Assim como a sua mãe também, né? E eles foram, quando chegaram no Porto de Santos, eles ficaram um tempo em São Caetano, e depois foram para uma cidade chamada Itapeva, que fica no sudoeste do estado de São Paulo ali, né? Ali na região de Capão Bonito, Itapetininga, já pertinho de Itararé. E na época, o que fazia? O governo separava algumas glebas de terra e as famílias montavam ali, né, a sua estrutura, né? E foi lá que o meu avô acabou se instalando. Tinha uma gleba, então naquela região ali eles produziam ali de tudo um pouco, né? Era feijão, café, algodão. E produtor rural naquela época, o cara tinha que fazer de tudo um pouco. Desde carpinar, pegar na enxada, lidar com porco, com galinha, lidar com trator, com caminhão, enfim, tinha que fazer de tudo. E eu lembro de uns álbuns e fotos que ele tinha um Chevrolet, era aquele Chevrolet gigante, né? Aquele caminhão bicudo, carregado de saco de café até as tampas ali, né, olha, cara? E a minha avó falava que ele sempre pegava aqueles carregamentos de café, ou vinha para Sorocaba, ou então ele ia para Ponta Grossa, né? Então eu me lembro, sabe, de pegar aquelas fotos de ver caminhão, olha que legal esse caminhão, tal, não sei o quê. E o meu pai também foi um grande apaixonado por caminhões, né? Eu lembro quando a gente saía de viajar, tudo piazado, pequenininho, o meu pai sempre pegava, falava pra gente, né? Falava dos modelos de caminhão, tal, não sei o quê. E ele tinha um respeito muito grande pelos caminhoneiros, apesar também de nunca ter exercido a profissão, né? Eu me lembro uma história uma vez que a gente estava numa estrada, ela ligava Itapetininga até Capão Bonito, era uma rodovia de mão dupla de direção. Sei qual é. E tinha um top e a gente estava atrás de uma carreta, né? Aí a pouco eu vi que o caminhão, ele deu seta para a direita. Você imagina seta para direita, o cara vai entrar, né? Mas não tinha nada ali, né? Para aquele negócio, foi, mas que doideira é essa? Aí eu lembro meu pai, ele olhou e podou o caminhão e deu uma buzinada, né? Aí o patrão falou, pai, onde é que esse caminhão ia entrar? Eu falei, não é que ele ia entrar. Ele sinalizou que quando ele dá a seta para a direita, sinaliza que ele não tá vindo nenhum veículo lá na frente. Então você olha na faixa, se tiver a faixa contínua, você segura. Mas se tiver aquela faixa serrelhada, você pode dar seta, vai, né? Então são essas coisas que a gente acaba pegando, né, no dia a dia ali também, né? E retomando a pergunta, sem enrolar muito aí também. Estamos todo o tempo do mundo, meu amigo. Estamos aqui para isso. Eu entrei no mundo do caminhão, porque quando eu estava fazendo estágio, quando eu fiz o curso de rádio e TV aqui na Metodista, o meu primeiro estágio foi na TV Bandeirantes, né? E eu entrei para participar do programa do esporte, eu fazia aquele programa Esporte Total, que era um programa de 1 hora, que ia do meio-dia até 1 hora, que ele era apresentado pela Cléo Brandão e pela Alessandra do Vale, a filha do saudoso Luciano, né? Olha que interessante. Então, a minha entrada na TV foi justamente para fazer um programa ao vivo, é aquela pauleira danada. Esporte. No esporte, na área do esporte, né?
E nessa eu fiquei, entre idas e vindas ali na Bandeirantes, eu fiquei quase 1 ano e meio, né? E, poxa, a gente acabou trabalhando muito com a parte de produção. Aí eu me lembro que um amigo meu uma vez falou assim, eles me chamam de Junião. Falou, Junião, tem um pessoal aí que tá montando um site sobre negócios do futebol. Tava começando, internet, aquela coisa arada toda. Pô, os caras estão precisando aí de uma turma pra gente poder, sei lá, desenvolver conteúdo, de pegar contato com preparador físico, psicólogo, contato de clube e tal, não sei o que. Montar tipo um portal mesmo aí, voltado pra negócios do futebol, né? Pô, você não quer encarar esse desafio com a gente, né? Pô, dá pra ganhar uma graninha legal? Falei, vambora, né? Fui conversar com o pessoal, que era o pessoal da Cobran, que fazia na época o Siga Bem Caminhoneiro. Aí você começa a se envolver e tal, e era na época que o Siga Bem tava começando, né? Então você, poxa, eu já cheguei a acompanhar esse programa na TV, como é que é, né? Dia a dia do caminhoneiro e tal, né? Aí, sabe, você começa a conviver com aquela turma toda, né? E a gente acabou. Foi na época que eu conheci o Pedro Trucão, Murilo Carvalho, a Débora Rodrigues, Paulo Porto, que era toda aquela pessoa que fazia tudo aí, né? Legal. A Débora, ela já era piloto da Fórmula Truck e ela fazia, por exemplo, quando a gente acompanhava, o pessoal acompanhava todas as etapas, então ela fazia uma reportagem no sábado, mostrando os bastidores, né? Falando com outros pilotos, tal, falando de curiosidade, falava muito sobre as diferenças, por exemplo, de um caminhão que era de corrida para um caminhão rodoviário. Era uma tocada legal que a gente acompanhava daquilo ali, né? E você tinha o Trucão e o Murilo que ficavam viajando aí o Brasil inteiro aí, né? Trazendo reportagens. E foi aí que eu tive o contato com esse pessoal todo, né? Eu acabei saindo, depois que o projeto acabou, eu acabei saindo fora, né? Era um contrato que a gente tinha, todo aquele conteúdo foi vendido lá pro Jornal Lance. Aí depois de um tempo, em 2006, eu tava desempregado novamente, e eu liguei lá pro Alexandre Corte, né? Eu já tinha procurado bater de tudo que é canto, né? Legal. Mas não tem nada aí que eu possa fazer e tal, né? Ele falou, vem cá pra gente conversar. Aí eu voltei para trabalhar num projeto de rádio da Vale do Rio Doce, que era um programa de rádio apresentado pela Ana Maria Braga e o papagaio dela lá, o saudoso Louro José ali, né? E o que era o negócio? Era de fazer pesquisa, por exemplo, das cidades de Minas Gerais e do Pará, onde a Vale tinha ações de mineração. Então você ia fazer meio que um negócio assim, olha, a Vale está preocupada com o meio ambiente, aquela coisa arada toda, né? Que era uma exigência que se estava pedindo, né? De mostrar essa identidade da Vale como uma empresa preocupada com o meio ambiente. A gente fazia pesquisa da cidade, questão de folclore, curiosidade e tal, não sei o quê. E era um projeto de 1 ano também. E a minha parte era fazer toda a parte de pesquisa e depois mandar para a editora, né? Era a Vivi que fazia os textos da Ana Maria Braga, eu mandava toda aquela pesquisa para ela, ela montava o roteiro do programa, né? Eu sei que em 7, 8 meses eu já tinha feito tudo o negócio ali, né? Você acaba se envolvendo e tal, entreguei e mandei, né? Sim, cara, que legal. E na época o pessoal tinha o programa do rádio Siga Bem Caminhoneiro, né? Então o pessoal, poxa, a gente precisa de uma ajuda para poder fazer, só que a gente não tem nada para te pagar, né? Falei, não, eu continuo aqui, né? Eu negociei e tal. E foi numa dessa que eu acabei pegando meio a pegada do dia a dia do caminhoneiro, ia pro pátio de posto fazer conversa, tinha um gravador que era com fita cassete, né? Sim. Aí eu ia no pátio de posto para conversar com os caminhoneiros, né? Eles contar um pouquinho do dia a dia, da vida deles, falar sobre segurança, como é que era o percurso e tal. E a Suzana, né, que me deu essa oportunidade, ela gostou, ela falou, pô, você leva jeito para fazer esse negócio aí, né? E foi ela que me incentivou a continuar, falou na época com o Alexandre, pô, vamos contratar ele, né? Ele tem uma levada legal para ajudar a gente no rádio, para ajudar a fazer os roteiros todos. E nessa brincadeira tô aí, Sérgio. Desde 2006, estamos aí até hoje aí, né? Desde 2006. 2006. 17 anos. 17 anos nessa pegada aí. Caramba, hein? 17 anos nessa pegada aí. Opa, não tinha mais cabelo, o cabelo era mais branquinho, tá? Agora você estava falando, né? Mas você viajou muito pelo Brasil, né? Ah, já viajei, Sérgio. Já viajei. Tive a oportunidade, né, de conhecer muita coisa ainda. Principalmente por conta da época que a gente tinha aquele projeto da caravana Siga Bem. A gente acabava acompanhando o dia a dia com a turma. Cheguei a ficar 3 meses fora de casa, cara. Porra. 3 meses. Com um moleque pequeno, cara. Caramba, meu, olha só. Pequeno. Não, mas... Riquete, quanta coisa você não deve ter, quanta história você não deve ter ouvido, né? Nesses anos de estrada aí, né? De tudo. Histórias que fazem a gente rir, fazem a gente chorar. E eu sou meio motivão pra essas coisas, sabe, cara? Às vezes o cara começa a comentar de algumas dificuldades dele. Você acaba chorando junto ali também. É foda, né? É você entendendo a verdade, né, Sérgio? Eu acho que, né, você também tá na mesma pegada, né? E a gente, quando para conversar com o caminhoneiro, cara, é que a gente começa a entender as dores, as alegrias,
acha que o pessoal vê, né, por fora, viajar de caminhãozão grandão, que não sei o que, luxuoso, pega as estradas. Cara, a gente muitas vezes tem uma dimensão daquilo que a gente vive aqui no sul, no sudeste, mas vai pegar norte, nordeste, centro-oeste aí, rapaz, nos rincão, você vai ver onde o guri chora e a mãe não vê, meu irmão. É muita coisa nada. Conta pra gente algumas dessas histórias aí, daí pra cima. Olha, às vezes o pessoal me pergunta, né, qual que foi a reportagem que mais te marcou, né, na TV, né? Tem uma que ela é muito emblemática. Aí, a gente até começa a lembrar. Foi em 2008. Eu lembro que a gente estava terminando a Caravana Siga Bem. E na época eu não era repórter da TV, né? Eu trabalhava como produtor. Sério? E foi no finalzinho de 2008. Não sei se você se lembra quando o estado de Santa Catarina foi assolado ali por uma chuva forte ali em Itajaí. Lembro, opa. E eu me lembro que eu tinha voltado do Rio de Janeiro de um evento que a gente tinha dentro da Caravana Siga Bem. A gente sempre falou muito com os caminhoneiros sobre a questão de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes e de violência doméstica, né? Eu lembro que eu fui acompanhar no Rio de Janeiro um evento que estava falando justamente sobre isso. Eu fui representar na época o programa, né, justamente para poder falar dentro ali de umas plenárias sobre o trabalho que a gente fazia com os caminhoneiros. E mostrar que o caminhoneiro não era o lobo mau da história. Que a gente, através do Disque 100, a gente tinha muitas denúncias que acabam acontecendo de forma anônima dos caminhoneiros, falando, olha, em tal posto tem criança aqui se oferecendo, gente aliciando criança, em rodovia e tal. E isso, infelizmente, você vê muito ali pelo norte e pelo nordeste. Até mesmo aqui em São Paulo você acaba vendo. Mas lá é um negócio mais escancarado, sabe, Sérgio? É um negócio que o pessoal não tem muito. Você vê pai oferecendo a filha meio que em leilão, cara. É umas coisas horríveis, cara. Horrível. Merda. Me falavam isso, eu não acreditava, mas a hora que você entende essa realidade, você vê que o negócio é feio. E eu lembro que eu tinha voltado do Rio de Janeiro e a gente já tinha acabado com a temporada da caravana já, né? A gente já estava meio que naquele clima já de preparativo de férias, tal, não sei o quê. E eu me lembro que o pessoal da Cruz Vermelha tinham recrutado os caminhões da caravana para a gente levar, era água, fralda, medicamento e alimentos não perecíveis para Santa Catarina. E esse material estava todo ali na Cruz Vermelha, ali perto do aeroporto de Congonhas, ali onde era a antiga prédio da Record, onde é um hospital ali agora, tem aquele prédio da Cruz Vermelha, né? E eu lembro que o pessoal requisitou os caminhões da caravana e não tinha repórter para poder ir junto, que eles queriam que a gente mostrasse aquilo ali também, né? Certo. Aí eu lembro que o pessoal da Iveco, eu não me lembro quem que era o pessoal da direção, né? Mas o pessoal da Iveco também teve uma participação muito grande nisso aí, porque eles cederam os caminhões na primeira solicitação. Não, pega o caminhão, tá aí à disposição, leva isso daí. E eu lembro que aí a Suzana me ligou. E Cat, você tá em casa? Falei, voltei lá do Rio de Janeiro, tal, foi tudo bem? Tudo. Falei, escuta, é o seguinte, ele contou todo o caso, prepara a tua malinha, vem pra cá, porque ainda hoje você vai de caminhão levar isso aí. Cara, era a primeira experiência que eu tinha, algo que eu queria, que era ser repórter da TV. Mas foi um negócio que realmente foi uma prova de fogo, porque eu não tinha feito matéria nenhuma. Caramba! Foi a primeira e justamente num cenário conturbado, que a gente nunca teve o programa, desde a época do Siga Bem, a gente nunca teve essa experiência de acompanhar muita coisa assim, muito factual, assim, com relação a essa questão de prestação de serviço, de você acompanhar uma catástrofe como essa, como assolou Santa Catarina. Eu lembro que na época mais de 100 pessoas acabaram morrendo nisso daí, né? Demais. E aí a gente acabou, eu até me encontrei com um grande amigo, o Márcio Pinheiro, ele era bombeiro voluntário de Santa Catarina, e eu me lembro que ele estava lá na Cruz Vermelha, ajudando ali a, sabe, coordenar essa parte de logística, o que vai em tal caminhão, tal, não sei o quê, e eram poucas pessoas que tinham para carregar caminhão. E eu vi aquele pessoal, todo mundo cansado, todo mundo virado ali, 24 horas ali, naquele esforço, todo mundo meio que se arrastando, Sérgio, sabe, para poder carregar os caminhões ali. Cara, tem uma hora que eu larguei o microfone na mão. Falei, o que adianta ficar com esse microfone na mão? Cara, eu fui lá ajudar a carregar galão d'água e tal, não sei o quê. Aí eu lembro que tinha o Augusto, que era cinegrafista, e falou, você não é pra ficar fazendo isso, você é pra fazer reportagem. Eu falei, cara, mas a gente não tá fazendo nada aqui, pô, vamos ajudar os caras a carregar e tal, né? E, sabe, eu sou muito envolvido nisso daí, sabe, Sérgio? Sim. Sabe? E não fiz isso pra querer me mostrar. Olha lá, o repórter querendo se mostrar. E aí, sabe, a gente já comecei muito envolvido com isso daí. E eu lembro que o Pinheiro falou assim, vai lá, Requete, levar suprimentos pro pessoal da minha família. Puta Muita merda. gente precisando. Sabe, isso
Pô, Pega, porque foi um cara que ele sempre lutou muito pelos caminhoneiros também, questão de segurança. É um camarada espetacular. Cara, e aquilo pegou. Aí eu lembro que nós saímos com os caminhões ali da Cruz Vermelha, nós fizemos uma parada que já estava meio tarde, né? E o tempo não estava muito legal. Aí nós paramos e fizemos uma pernoite em Curitiba. E no dia seguinte a gente saiu cedo. Só que assustou, porque quando nós saímos com o caminhão, tinha acho que 6 ou 7 viaturas da Polícia Rodoviária Federal para escoltar a gente. Eu falei, mas gente, mas pra que isso? O pessoal tá trancando rodovia, o pessoal querendo assaltar caminhão, porque o desespero do pessoal tá muito grande. Aí colaram o adesivo de Cruz Vermelha, assim, no caminhão, no para-brisa. O cara da polícia falou, você põe um colete aí, que eu tava no caminhão junto com os motoristas, porque os caras estão atirando. Eu falei, gente, o que é cenário de guerra? Né? Assustou aquilo. Falei, pô, a gente veio para fazer um serviço de solidariedade, não para entrar num cenário de guerra. E a gente vai com aquele medo, aquele negócio todo. Eu lembro que a gente desceu a serrinha ali um pouquinho, chegar em Joinville, a gente já via as margens da rodovia, sabe, aquelas fissuras de terra caindo, era toco, aquela situação toda, né? Aí a hora que você entra ali por Santa Catarina, ali perto já de Joinville, que você já consegue ver o mar ali do lado esquerdo, a gente sempre vê aquele marzão bonito. Aquilo era puro barro, Sérgio. Nossa. Era puro barro aquilo ali. Aí eu lembro que nós chegamos ali em Itajaí e os caminhões foram direcionados para um ginásio de esportes ali, né? E dali o pessoal começou a direcionar nas cidades ali perto da região onde cada caminhão ia precisar ir para poder levar esses suprimentos todos aí. E aí eu lembro que o caminhão que eu tava junto, o pessoal falou, olha, vocês estão carregados com água, vocês vão até uma cidade chamada Luiz Alves, dava uns 30, 40 quilômetros de Itajaí, né? E tinha mais um outro comboio de caminhões. A gente viu o caminhão do Brasil inteiro, cara. Era Brasil inteiro. Eu lembro que na reportagem que eu fiz, né, eu comecei a matéria assim, caminhoneiros de todo o Brasil vieram pra cá. E a gente pegava... Desculpa, Sérgio, não é... Nossa, cara. A gente pegava a placa dos caminhões, tinha lá Recife, João Pessoa, pessoal do Rio Grande do Sul. A gente pegava assim pelos desenhos da placa, né? Cada um de um lugar, né? E eram muitos caminhoneiros autônomos que botavam seus caminhões justamente para poder levar isso. Cacete. Aí eu lembro que a gente foi lá para Luiz Alves e no caminho, eu não me lembro se era o rio Itajaí que passava ali na beira da rua da estradinha, era uma estradinha de mão dupla. E tinha um pessoal da polícia lá de Santa Catarina, falou assim, aqui nenhum caminhão mais passa. A gente falou, mas a gente precisa levar isso aí. Aí o cara chamou a gente para ver, a água já tinha comido toda aquela parte de baixo da estrada e tava só aquela camada de asfalto. E a gente via só no canto mesmo ali que tinha ainda um pouco de terra, né? Graças a Deus o rio já tinha baixado um pouco, então você via aquela parte que ainda tinha de terra. Eu lembro que tinha um motorista, um doido lá, cara, acho que era gaúcho. Nossa. Ah, não vai ser um trem desse que vai me segurar pra me passar com o caminhão aqui. O cara, você não vai passar. Tu tira isso da frente que eu raspo você junto. O cara tava com uma pistola. E ele não pensou duas vezes, cara. Pegou o caminhão dele, era um Mercedão, acho que era um 1513, se não me engano. Ah, o bicho foi. Passou ali meio em cima do acostamento, passando ali e tal. Ah, ele foi, eu vou também. Aí foi todo mundo, cara. E você vai com o negócio ali se segurando na mão, cara. Nossa seja senhora, o que Deus pelo quiser. amor de Deus. Porque a gente via, cara, a necessidade das pessoas. Eu falei, não vai ser isso aqui agora que vai segurar. Porque a gente fala, cara, caminhoneiro é um bicho que eu vou te falar, viu, cara? Foda, fudido. Quando precisa fazer, ele não mede muitas coisas, não, cara. Não mede. E aí a gente sei que nós chegamos, tava em Luiz Alves, né? Só pra encurtar, porque se me deixar falar aqui, eu vou embora. Eu lembro que a gente tava chegando em Luiz Alves e tinha uma casa que ela ficava bem em encosta de um barranco. Aí a gente pegou, viu aquela mobilização toda e a gente parou para ver o que era, né? Até para poder fazer a reportagem, né? O pessoal pedindo, da Defesa Civil, pedindo que aquela família saísse porque o morro tava com chance de vir abaixo novamente, né? E aquela família, não, que não vamos sair, que não sei o que, papapá. E a gente foi até Luiz Alves depois para poder fazer a entrega da carga que a gente tinha junto com os outros caminhões ali, né? Aí um tava com água, tudo, descarregamos tudo. E tinha um campinho de futebol do lado. Aí eu lembro que toda hora vinha helicóptero trazendo pessoas. Eu lembro que saiu um senhor de lá meio desatordoado.
E eu larguei minha vaca, eu larguei minhas coisas, meus burricos e que não sei o que. Ele falou que ele jogou um saco de quirela que tinha de milho que ele tinha, que ele jogou porque ele não sabia quando ele ia voltar para a propriedade dele, porque estava ilhado naquela situação. Ele era caminhoneiro também, né? Eu lembro que ele foi um personagem que eu conversei e ali começou o chororô, né, cara? Porque você vai e entende a dor do cara. Sim. Né? E a gente fez isso daí, montamos uma reportagem. E nessa casa que eu comentei depois, né, que o pessoal da Defesa Civil estava tentando tirar a turma, 3 horas depois que a gente estava lá, que nós passamos, o morro veio abaixo, a família inteira morreu. Cara, que horrível. Então, sabe, foi muito emblemático isso, Sérgio, né? Pelo momento que eu nunca mais fiz uma reportagem como essa. Graças a Deus eu não precisei fazer. Foi a primeira. Não que, sabe, não quero, mas, sabe, a gente não quer que desgraças como essa volte a acontecer, né? Mas foi emblemática nesse sentido, porque foi a primeira que eu fiz, né? E justamente numa situação tão complicada como essa. Esperava um dia fazer uma reportagem, sei lá, do lançamento de caminhão que a gente faz, fazer um perfil de rodovia, falar de saúde, mas né? não essa de primeira, Rapaz né? do céu, mas numa dessa, mas é uma reportagem que me marcou muito, cara, que me marcou muito isso daí até hoje. Você desculpa a emoção, Sérgio, porque, mas cara, é isso mesmo, cara. Eu lembro que eu fiquei matutando isso, o Sérgio vai me perguntar alguma coisa da primeira reportagem que me marcou, né? E foi essa de verdade, essa foi cara. Sem dúvida difícil, né? Não tem nem o que falar. Mas contas, porque teve boas também, né? Ah, teve. A gente já teve a oportunidade já de viajar muito pelo Brasil afora e também, né, Você sabe que eu lembro assim, né? Lá das antigas, né? Antes do Planeta Caminhão existir, eu lembro que o Brasil Caminhoneiro tinha uma Defender. Ah, aquelas Land Rover. Defender 110. Defender 110, que eu lembro que onde chegava aquelas Defender, e você viajava nessas Defender pelo Brasil, né? E, cara, era uma briga, porque tinha o tio Gilson, que era cinegrafista nosso, era uma briga, porque os dois gostavam de dirigir um carro ali também, né? Então, era aquela briga boa, né? Sim. Bom, eu pegava, você está cansado? Eu dirijo. Ah, eu peguei agora, tô cansado. Porque quem ia na frente ia legal. Mas moço, quem ia naquele banco de trás, aquele banco de Kombi, meu irmão chegava lá. Tem que gostar muito pra viajar naquele carro, né? A verdade é porque era uma proposta que o programa tinha, né, Sérgio? Na época que o Siga Bem surgiu, era isso, né? Era de você desbravar o Brasil, né? Legal. A origem do Siga Bem Caminhoneiro começou com o pessoal que fazia o Guia 4 Rodas lá da Editora Abril, né? Então a ideia era essa, de mostrar um panorama. É mesmo, é? Era todo o pessoal que fazia o Guia 4 Rodas lá na Editora Abril, né? Ô, Riquete, pra que lugares você já viajou, assim, do Brasil, assim, pra acompanhar o transporte rodoviário, a galera, os caminhoneiros? Olha, Nordeste eu não conheço muito não, porque eu lembro que quando vinha a proposta para poder fazer viagem pro Nordeste, era sempre o Murilo Carvalho que queria ir, ou então o Vinícius, né? Eu lembro do Vinícius. Nordeste eu conhecia pouco. O pessoal queria aproveitar, né? Às vezes aquelas folgas de fim de semana, querer curtir a praia toda. Sim. Eu falei, vai, eu já tô casado, né, cara? O negócio de bagunça nunca foi comigo mesmo, né? Então sempre sobrava pra mim fazer muito o sul do Brasil, fazer a parte do Sudeste, Centro-Oeste, alguma coisa do Nortão também, aí pelo estado do Pará, sempre gostei de ir pra lá. Mas a turma queria fazer mais Nordeste ali também, né? Mas sempre tive oportunidade de fazer umas coisas bem bacanas aí, viu? Teve uma vez, Sérgio, você permite ter contado essa história? Pelo amor de Deus, né? Alguém tava em Rio Verde, a gente tava fazendo uma matéria, cara, da rota da colheita da soja, né? Aí eu tava com o Gilson, pô, que a gente precisa fazer um troço diferente, fazer esse negócio de igual, aí não vira, né? Ah, vamos ver o que a gente faz, né? Olha, quando nós saímos de Rio Verde, não sei pra onde que nós estávamos indo, e tava na estrada, assim, procurando um lugar pra parar, pra poder fazer algumas imagens de caminhão na rodovia e tal. Aí nós paramos no lugar, daqui a pouco nós vimos meio com um poeirão levantando, assim, né? Aí olhando ali e tal, eu falei, bom, queimada não é, né? E não tava ventando pra ter redemoinho, nada. Aí a pouco a gente ouvimos um barulho. Pô, os pessoal estão fazendo colheita de soja ali, né? Falei, pô, ia ser legal se a gente tivesse indo lá pra ver a colheita, falar sobre o negócio e tal. Cara, parece que é aquelas coisas que Deus bota você no lugar certinho. Olhamos do lado, tinha umas trilhas que tinha passado um caminhão há pouco tempo. Saía da rodovia e tinha uma cerca que tava, os caras tiraram o palanque dela, puxaram tudo com arame e deixaram. Falaram, eu acho que os caras estão entrando por aqui, né? Aí não deu outra, a pouco passou um Scanião, um jacarezão, né? Vindo carregado lá e tal. Aí eu falei pro cara, meu, tudo bem, você tá puxando aí a coisa? Tô aqui a uns 3 km aqui, o pessoal tá fazendo colheita de soja lá, né? Pô, será que a gente pode ir lá e tal? Entra lá, né? Fala com o dono lá, acho que o cara deixa, né?
Aí fomos com o carro lá, entramos lá no meio, lá tinha uns 5, 6 caminhões, umas máquinas lá e tal. Aí procuramos encarregado, falamos quem nós éramos, tal, não sei o quê. Falei, pera que a gente vai ligar pro patrão aqui, mas acho que não vai ter problema nenhum não, né? E já era perto da hora do almoço também, né? Aí a pouco chegou o dono lá numa caminhonetona lá, tal, não sei o quê. Ô, vocês que são lá do Siga Bem? Tal, não sei o quê. Mas o que vocês querem aqui? Não, que a gente sempre faz reportagem, eu queria acompanhar um pouco o negócio de colheita, tal, né? De mostrar maquinária agrícola, mostrar caminhão, tal. Pode fazer e tal, mas antes vocês vão sentar e vão almoçar com a gente. Aí o cara veio lá com umas marmitas, cara. Um marmitão grandão. Aí eu lembro que tinha um jacarezão que tava parado do lado. E aí eu, sentei ali no para-choque do caminhão ali e comecei a comer. E nisso o Gilson e outro menino que tava com a gente, eles estavam com aquele microfone, aquele boom, né? Que tem a vara que você estica lá, né? Que era legal, porque você fazia aquela roda de caminhoneiro, fazia um papão descontraído, como você que a gente tá fazendo aqui agora, porque os caras não ficavam intimidados de você ficar com o microfone na frente, né? Certo. E a gente fazia uma brincadeira com eles, dava aquela descontraída e saía gravando, puxando papo, aí os caras falavam, né? Falavam daquilo que eles estavam passando meio que sem medo, né? Cara, eu lembro que eu tava comendo ali, tão compenetrado, e a pouco chega o Gilson com câmera e tal, e começa a conversar comigo. Da mesma forma que a gente aborda o caminhoneiro. Mas eu tava tão assim, coisado, que ele chegou perto, eu pensei que ele tava sentado comendo, né? E ele já tava gravando, ele fazendo uma entrevista comigo com o negócio do mundo ali também. Cara, acho que foi uma das reportagens mais, sabe, assim, tipo assim, me pegou nessa, né, nesse negócio aí também, né? E é legal. Acha na internet, não? Acha, deve estar lá nesse negócio aí. Depois eu vou mandar o link pra você pra turma acompanhar. Inclusive legal. Essas aí também. A gente sempre acaba achando umas coisas bacanas. E é legal o convívio com a equipe, né, Sérgio? Quando a gente sai com a turma, né? Cada um, assim como o caminhoneiro, acaba deixando a família em casa ali, até né? Até porque isso que eu queria perguntar pra você, né? Uma curiosidade minha. Porque você assiste na televisão... Ó, é água, né? Viu, gente? A gente vê na televisão aquela coisa, né, do programa bonito. Achar que você me pinga, cara. Pô, logo cedo, é água, gente. Agora que são 9 da manhã, né? É água ardente. Desculpa, Mas, Ricardo, tipo assim, a gente vê aquele programa bonito na TV, né, de fim de semana, bem montado, tudo. Mas eu queria saber um pouco mais dessa curiosidade de como é que é o bastidor, né, pra você... Você trabalha pra caramba pra estar lá, né, pra fazer o horário de domingo, né, tem toda uma semana. Conta esse bastidor pra gente, cara, olha, não é... O pessoal acha, programa de meia hora, vai rapidinho, o programa é curto, não precisa fazer mais. A gente dá uma trabalheira danada fazer um programa de meia hora que vocês não fazem ideia, né? E tudo começa sempre com uma reunião de pauta, né? Que você junta com a turma, a gente acaba discutindo os assuntos, né? Ver o que nós vamos fazer, programar uma viagem também, né? O que nós vamos fazer em cada um dos locais, o tempo que você vai ficar longe, programar onde você vai fazer as paradas, quem você vai entrevistar. Então tem todo um trabalho de bastidores do pessoal da produção também para você poder se agendar e fazer as matérias tudo direitinho também, né? E hoje a gente tem uma facilidade grande por conta da internet. Mas na época que eu comecei a trabalhar, cara, era aquelas Betacam, aquelas câmeras que pesavam com bateria, o camarada ficava com 30, 35 quilos no ombro ali. Nossa senhora, né? E tinha muito cinegrafista na época também que tinha problema na visão, porque você olhava por um negócio chamado viewfinder, né? Que você olhava com um negocinho ali e tal, né? E aquele negócio era umas imagens preto e branco que ficava. Então você ficava com o olho muito colado ali perto. Então você tinha muito, na época, cinegrafista que acabava tendo problema de visão. Entendi. Às vezes você tinha que levar até a câmera, por exemplo, né? Puxar o viewfinder do lado contrário pro camarada, às vezes não enxergava direito desse, porque era por ali que você via foco, via tudo, né? Entendi. Aí tem que voltar para botar do outro lado lá também. E você gravava numas fitas Betacam, né? É que hoje fica difícil pra gente mostrar pro povo, né, o que é uma fita Betacam, mas se você imaginar uma fita VHS, sei lá, se a turma vai entender o que é uma fita VHS. Alguns ela é um pouco mais estreitinha, um pouco mais chatinha, assim, né? E você tinha 30 minutos para poder gravar. Então toda vez que a gente fazia uma reportagem, eu tinha que decupar todo aquele material, o que tinha de entrevista, de imagem, de cobertura, né? E assistia na própria câmera também, né, no hotel, né? Então você acompanhava lá, marcava direitinho. Aí no dia seguinte você tinha que despachar tudo aquelas fitas via aérea pro pessoal, né? Caceta! E a gravação do off que a gente fala, né, que você montava todo o roteiro, né? Você gravava toda aquela parte escrita, mas né? Você ia lá na gravação, mas também era responsável pelas imagens, depois até
Pra orientar como é que ia finalizar também. Quando a gente tava viajando, você montava tudo isso no próprio roteiro, né? Entendi, você mandava tudo escrito pro pessoal. Caramba, meu. Entendi. Mandava no computador ali tá o texto e mandava por e-mail, mas você tinha que gravar o áudio, né? Então não era que nem você gravar hoje, você tem, até no próprio celular hoje, você tem um aplicativo, você joga, entra dentro de um quarto do hotel, joga uma coberta por cima ou vai gravar dentro do carro, te dá uma acústica legal. Na época eu não tinha esse equipamento, então eu tinha que usar o microfone que a gente fazia a reportagem, ligava o microfone na câmera e você gravava. Você botava um fundo qualquer lá, tá gravando off pra matéria, tal, não sei o que, blá, blá, blá. E você fazia toda aquela parte lida, a hora que entrava uma entrevista, tal. Então quando eu despachava aquilo via aérea, você já tinha que mandar tudo isso daí já pronto, né? A fita com off gravado, tudo. Então dava muito trabalho, né? Não foram poucas as noites que eu não acabei virando ali, né? Que você tinha que mandar a reportagem via aérea para colocar, às vezes, no programa do domingo seguinte ali também, né? E dá trabalho você editar, né? Tem toda aquela parte de pós-produção, de você colocar os efeitos, né? Efeitos de transição, de você colocar aquela parte do GC, que você coloca o nome do caboclo. Às vezes tem que fazer uma arte ali também, né? De repente você faz uma arte, coloca ali os dados, tudo direitinho de colheita. Então é algo que demanda, né? Um trabalho, né? Do editor, envolvendo o pessoal também de direção, que você tem que checar tudo aquilo ali também, né? Depois do programa editado, você tem que ver se não tem nenhum dropzinho, se não tem nada. Coisa, então hein? E hoje você também tá no rádio, né? Tô no rádio também. Além da TV, também tá no rádio. Estamos no rádio. No rádio a gente tá com o programa Brasil Caminhoneiro, que a gente tem ele dois módulos hoje, né? Eu tenho um programa de meia hora que ele é distribuído hoje para mais de 150 emissoras pelo Brasil todo, né? Caramba. É um programa que é ancorado pelo Sérgio Reis e eu entro para fazer as reportagens ali também, né? Então tem música, é bem legal o programa ali também, né? E a gente sempre leva uma dica, né? Informação das estradas. É um programa assim um pouco mais frio, porque a gente manda ele mais ou menos aí com uns 10, 15 dias de antecedência para as emissoras, para elas poderem se organizar também dentro da sua grade, né? E eu faço ao vivo, todo dia na Rádio Capital em São Paulo, né? Das 5 até as 6 horas da manhã. Das 5 às 6 da manhã? Das 5 até as 6 da manhã. Isso, e rádio você não faz da sua casa? Não, o rádio tem que ir na emissora. Você vai até a emissora? De madrugada você sai, vai para lá? Eu acordo 2 horas da manhã, 2h30 tô saindo, chamo um carro de aplicativo, porque eu estou sem carro no momento, e chamo o carro de aplicativo, 3 horas chego na rádio. Então é tempo de você montar o roteiro, montar a programação musical. Então teu dia hoje já começou 2 horas da manhã? Hoje, graças a Deus não, porque o meu sonoplasta tá de férias e eu não consegui nenhum substituto para ele, então eu deixei 2 programas gravados. Você sabe que eu me dei o luxo de dormir até às 5 da manhã, cara. Caramba, meu. Caramba, hein? Mas a vida é essa. E é gostoso, cara. Fazer rádio é um negócio bem bacana, né? E a galera participa nesse horário? Como é que é? Participa. Eu posso dizer que eu sou um camarada abençoado, cara, porque eu conheço muito amigos radialistas que nesse horário, até mesmo no horário nobre do rádio, que é esse que a gente está falando aqui agora, por volta de 8, 9 horas, que praticamente eles ficam pedindo, pelo amor de Deus, pro ouvinte mandar um recado pelo WhatsApp, dar uma ligadinha pelo telefone. E, cara, desde que eu cheguei na capital, nunca tive esse tipo de problema, cara. E a audiência é variada, né? Eu tenho caminhoneiro, tenho caminhoneira, tem pessoal que está trabalhando na roça, tem o vigilante que está acompanhando o nosso programa, tem a dona de casa, tem a costureira. Tem muito deficiente visual, Sérgio, que acompanha o programa, que é uma coisa que quase ninguém fala, mas a quantidade de deficientes visuais que acompanham o rádio, você não faz ideia. Uma vez teve um ouvinte que ligou, falou assim, que ele tinha perdido a visão quando ele tinha uns 18 anos, hoje ele devia ter em torno de uns 50, mas que ele consegue, pela narrativa do rádio, ele consegue visualizar as coisas. Olha que demais. Ele falou assim, eu gosto do teu programa, olha, eu não tenho vínculo nenhum com o transporte, mas eu vejo você falando de tal rodovia que passa por tal cidade, você fala do que acontece naquele negócio, eles criam uma imagem dentro da cabeça deles. A gente vê a responsabilidade que a gente tem, né, responsabilidade, Sérgio? né? Às vezes as pessoas levam aquilo por uma obrigação, um ganha-pão. Claro que a gente leva isso porque a gente tem a família para a gente poder sustentar. Mas o rádio sempre foi algo muito presente na minha vida, cara, e eu me sinto abençoado por fazer isso. Por fazer o rádio e justamente por fazer uma categoria que eu tenho uma admiração tão grande e um respeito enorme, Sérgio. Sabe? Apesar de todas as dificuldades, às vezes a gente meio que faz aquele ato penitencial, né? Falei, poxa, o que eu não podia fazer a mais para poder melhorar o dia dessa turma, né? A gente procura dentro das reportagens mostrar para o público, né, a importância que o caminhoneiro tem.
E o rádio possibilita muito isso também. Porque a TV é um horário tão curtinho, tão limitado, que você tem que ser meio conciso naquilo ali que você fala. E o rádio possibilita a gente fazer isso daí. Gostaria de ter até mais, voltar a ter 2 horas, porque no começo fazia 2 horas, era das 4 às 6, né? Mas a gente, é isso que a gente tem, vamos aproveitar e fazer. Mas é uma experiência legal, viu? Vou fazer gosto que quando a gente voltar a fazer ao vivo, vou te chamar lá pra você participar lá com a gente, você vai gostar. Beleza. É porque a gente tem essa coisa, né? Vão surgindo novas mídias, né? Tipo, a gente tá muito na internet, né? E sempre tem essas conversas, né? Não que agora a internet, não que o rádio, não que a TV. Mas no fim das contas, eu sou um que acredito que o espaço é para todos. Para todo mundo. Né? Existe essa democracia. A gente espera que ela continue prevalecendo. Você vê, eu acho que para participar assim no podcast, acho que com você é a segunda pessoa que eu participo, né? Teve um outro que eu participei, mas não era muito voltado ao transporte e tal. Mas a gente conversar com alguém que acompanha a lida no nosso dia a dia, confesso que está sendo bem bacana aqui. É uma mistura, sabe? A gente vê as câmeras, tudo, meio TV, com rádio, coisa de internet toda. Mas aqui a gente, confesso para você, que parece um papo informal. Quando a gente tivesse aí. Acho que essa que é a ideia, né? É bacana. Mas até no ramo das curiosidades, né? TV e rádio são muito diferentes. A linguagem é diferente, né, Sérgio? E eu confesso que eu estou aprendendo muito com a linguagem da internet também, porque já é uma outra linguagem que você tem que usar, né? Porque na TV, o que você tem? Você tem, claro, que colocar a questão, por exemplo, de você passar informação, de você formular um texto, mas você formula o texto contando com o recurso da imagem, né? A imagem muitas vezes está dizendo muita coisa, então tem coisa que você não precisa dizer, que é redundante. Certo. No rádio, não. No rádio você tem que contextualizar tudo isso daí. Assim como, por exemplo, que você vai redigir um texto, seja para uma revista, para um jornal, ou para você colocar no teu portal também, a linguagem já é outra também, né? No rádio a gente costuma usar muito a ver o nós vai, nós vem, né? Você tá doido, umas coisas dessas aí. Muito Na massa. TV também, às vezes, a gente se permite fazer alguma coisa, mas com um pouco mais de moderação também. Já no texto você já tem que ser correto no negócio ali, né? Que legal, cara. E a internet, eu acho que ela vem ser meio que um complemento, não digo das 3, mas principalmente do rádio junto com a TV também, né? Acho que a gente vem muito nessa pegada. Vamos se encaixando e vamos seguindo em frente, né? Eu acho que tá todo mundo meio que se descobrindo nisso. É isso aí. Eu acho que a gente tá vivendo um pouco tempo na época que surgiu a TV. Né? Você não tinha profissionais para trabalhar na TV. Então veio aqui, veio a turma do teatro que tinha um pouco de uma pegada e o pessoal do rádio, né? Até que você pegar nos arquivos de TV, você pega os primeiros programas, aquele negócio meio quadrado, o pessoal meio assustado, meio aquela linguagem do rádio ainda fazendo. Eu vejo que você gosta muito, né? Eu vou até voltar pro começo da conversa ali, né? Como é que você decidiu, como é que foi o teu processo ali de moleque, como você falou, que você tinha essa bagagem do avô, tudo, né? Até a adolescência, para onde você queria andar, para decidir chegar no rádio e TV. Como é que foi essa caminhada, que é uma caminhada tão interessante para as pessoas? É o que eu falo, cara. Eu sou uma pessoa, acho que abençoada por Deus, cara, porque trilhei por tudo que é caminho até a gente conseguir mais ou menos para poder encaminhar. Eu espero que seja esse, né? No auge dos 52 anos, Não teve aquelas dúvidas de adolescente, pô, eu quero ir pra cá, de repente eu quero ir pra cá. Eu nunca me peguei muito nisso não, viu, Sérgio? Sabia, vamos fazer a coisa do jeito que é e pronto. Você tem uma ideia? Eu cheguei até a entrar pra seminário pra estudar pra padre, eu entrei. Pra você ter uma ideia. Jura? Você sabe que você deve. Tem um perfil até. A gente mudou ali para onde a gente construiu a nossa casa, na casa do pai e da mãe, ali na Vila Alpina, ali, Vila Bela, ali, na divisa com São Caetano, ali. Ali tem muita colônia de lituano, de ucraniano e tal. E a gente sempre foi numa família muito ligada ao catolicismo, né? Tanto na parte ortodoxa quanto no próprio rito latino, né? E eu lembro que nos anos 80 a gente começou a participar ali da comunidade Nossa Senhora da Glória, que é uma das, acho que é a única igreja no Brasil que ela faz os dois ritos, tanto do ucraniano quanto o rito latino, né? Então o padre lá faz as duas celebrações, né? Então de domingo das 9 às 10 ele faz a missa comum que a gente conhece, depois das 10 faz um rito ucraniano, que já fica de costas, usa aquele monte de paramentaiada lá todo. E quando eu era guri nos anos 80, eu era a coroinha do padre, né? Botar aquela roupinha e ficava lá ajudando o padre lá a colocar água no vinho, aquela coisa lá toda, passar com um cestinho de ofertório e tal. E tinha um padre chamado Padre Agostinho. Ele falava, esse menino aqui vai ser padre, não sei o quê, e botou isso na cabeça do meu pai que eu ia ser padre.
A minha mãe não queria, mas meu pai, ele vai ser padre, tá, não sei o quê. Eu falo, tô muito afim, não, né? Aí já comecei a participar ali de pastoral vocacional, já comecei a fazer um pouco de filosofia também, mas aí eu vi que não era a minha praia. Eu gostava muito de trabalhar dentro da comunidade, com curso de batismo, com catequese, com crisma. Sempre tive muito envolvido com isso daí, né? Até eu cheguei a pegar o diaconato, que eu podia fazer as celebrações da missa, só não posso fazer a consagração, né? Que é aquele momento que o padre faz a transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo. Isso aí é só o sacerdote que pode fazer. Mas fora isso, eu fazia a celebração normal. A gente já vinha com as partículas consagradas, fazia uma reza e depois a gente fazia a distribuição das partículas, né? Meu Deus. Né? E tudo isso acaba incentivando a gente, né? Você vê, eu fiz curso de mecânico uma vez que eu estava para tirar a carteira de habilitação. Eu achava que eu tinha que entender da mecânica do carro antes de saber dirigir o carro. Aí o que eu fiz? Eu fiz a inscrição naquele Instituto Universal Brasileiro. Você lembra que mandava os fascículos? Não lembro, não é mesmo. Lembra assim? Você lembra? Você lembra? Eu lembro, pô. E aí juntou o rádio, porque eu lembro que eu ouvi o Zedete falar no programa. Instituto Universal Brasileiro, fazer corte e costura, mecânica, não sei o que. Eu falei, pô, deve ser legal. Mandei a carta lá do negócio lá e comecei a receber os fascículos. E eram umas coisas assim, bem elementar mesmo de mecânica, né? É verdade. Puta, tinha mostrando como é que funcionava o motor do DKV, que era um motor dois tempos. Vi que o DKV não tinha válvula. Como é que funciona isso aí? Tinha um pistão com ressalto, na camisa tinha um furo por onde saíam os gases. Eu falei, meu Deus do céu! E tinha provinha que você tinha que fazer. Você fazia a provinha e mandava pros caras, né? Que loucura, né? Como é que era, hein? E isso me ajudou, cara. Porque depois, na época, eu lembro que o primeiro Fusca que meu pai me ajudou a comprar era um Fusca 73, era um Fusca capotado. Eu lembro que eu desmontei o Fusca quase que inteiro na garagem da mãe e minha mãe ficou doida, cara. Eu queria fuçar no carro pra entender como é que funcionava. E arrancava motor, porta, banco. Rapaz, mas... Fusca era uma alegria pra isso, com né? um jogo de chave de fenda, um jogo de chave fixa, um alicate e um martelo, você montava e desmontava. Era mais fácil que montar Lego. Que interessante. Mexia em motor, tudo. Mexia em motor. E você vê, cara, que hoje quando a gente vai fazer uma matéria técnica, por exemplo, de você falar, por exemplo, vai falar sobre manutenção de cardan, de diferencial, de caixa de câmbio, o conceito é o mesmo no carro de passeio por caminhão. Você está falando de peças maiores, mas o conceito é o mesmo. E isso me ajudou muito a fazer um quadro dentro do programa, né, que a Suzana até me incentivou a fazer, porque ela sabia que eu tinha meio essa pegada de mecânica, e a gente começar a fazer dessas dicas mais técnicas pro pessoal de manutenção. Claro que não ia lá como o professor, mas quando você vai fazer uma matéria que você já está inteirado com o assunto, você conversa com o técnico, com o cara, fica mais fácil. Porque na reportagem a coisa virava como um bate-papo como isso aqui que a gente está fazendo. Pô, mas como é que faz a engraxar a cruzeta aqui? Tem uma graxa especial? Quando é que tem que fazer isso? Tá? É um papo curioso, né? É um papo curioso. Tipo, é isso aí. Os câmeras ficavam bravos comigo, cara, porque segurar aquela betacana. Pô, para de falar, pô, vem com as perguntas objetivas. E eu ia, cara, ia com uma colinha de pergunta, mas eu enfiava dentro do bolso. Mas aqui, que eu achava feio, né? Ficar com papel na mão, fazendo... Então você montava aquele monte de pergunta, né? Que bacana. O Augusto falava, lá vinha o Riquete com o caderninho de pergunta inteligente dele. Mas enfiava no bolso e virava uma matéria bacana. Né? E vira, de você, sabe, sempre gostei muito de geografia, de entender onde que fica tal lugar, o que tem alguma coisa. Isso ajuda demais a gente, né? E aí a questão do rádio, né? Voltando, o meu avô, o pai do meu pai, ele era marmorista e carpinteiro, né? Só que chegou a idade, ele não aguentava mais fazer esse serviço. Aí entrou o Instituto Universal Brasileiro, tá vendo? Ele começou a fazer o curso de montagem de rádio. E era na época desse radião valvulado, né? De montar aqueles kits todo. E ele tinha uma oficininha na frente da casa dele e ele fazia as caixinhas de madeira e comprava. Você comprava aquelas bases metálicas que você encaixava as válvulas e vinha um visorzão de vidro com um negócio para você sintonizar as emissoras e tal. Eu lembro que ele ficava medindo aqui, ele cortava lá e não tinha serra de coisa de mesa, cara. Era tudo no serrotinho, no formão e lixando. Ficava acho, uns 3, 4 dias para montar uma caixa daquela lá, né? E eu me lembro que ele fazia a montagem dos rádios e do outro lado do rádio tinha que ele ouvia muito Gil Gomes contando aqueles casos policiais. Eu lembro, Gil. A avó e a minha mãe, o rádio era muito emblemático de ouvir o Zebete.
Eu lembro de manhã, tinha um programa do Silvio Santos, cara. Acho que nem era na Rádio Globo, era na Rádio Nacional. Então tudo isso me pegou muito. É verdade. Eu trabalhei com meu pai um tempo numa metalúrgica em São Caetano. E eu lembro que no escritório era assim, né? Era duas mesas de escritório. O meu pai trabalhava em uma e a minha era colada com a dele. Tipo assim, de frente, né? E eu lembro que tinha um rádio relógio Philco, que ficava um vermelho, aquele digital, e ficava o dia inteiro ligado aqui na Rádio Bandeirantes, cara. Então eu até falo que o meu pai também foi um grande amante do rádio, porque o meu pai fez até a 4ª série. Cara, e sempre me deu muito orgulho dele, cara, porque ele era gerente de uma metalúrgica, cara. Cuidava da parte de folha de pagamento, né, de escrita fiscal. Ele só não fazia a parte contábil porque tinha um contador. Mas ele praticamente entregava tudo pronto lá pro contador lá, que eu lembro que ele tinha um escritório aqui no centro de São Caetano. Eu lembro que eu levava aquele negócio tudo meio que já pronto pro cara, né? E o rádio, eu acho que foi o grande formador de opinião e de conhecimento do meu pai. Porque o meu pai tinha uma sabedoria muito grande. Porque a gente via numa época que o rádio passava muita informação. É verdade, cara. é verdade. Começava com o pulo do gato lá com o saudoso Zé Paulo, e aquele Primeira Hora, Jornal Gente. Então, cara, se discutia de tudo: política, economia, finanças. E meu pai sempre foi muito antenado com isso daí. E eu ficava sempre imaginando, né? Como é que é do outro lado dessa caixinha doida aí, que interessante, né? olha. E tinha uma época que eu gostava muito de ouvir jogo, eu gostava muito das narrações do Osmar Santos e do Fiore Gilhote. Eu falei, pô, um dia eu vou querer ser narrador esportivo. Aí ele pegava a copa, assim, pegava o negócio lá, eu ficava em frente do espelho, né? Lá vai fulano, tocando a bola para a direita, no 4, Jura que... Que legal, cara. O mais perto que eu consegui fazer foi uma vez que eu cobri férias de um repórter lá da Rádio Bandeirantes, aí que eu fui fazer meta pro jogo lá, né, cara? Mas tremia que não uma vara verde, né, cara? Mas valeu a experiência, né? Valeu a experiência, e foi muito legal. Legal, cara. E na época que eu tinha oficina, eu lembro que tinha um amigo meu que levou o carro pra fazer uma regulagem no carburador pro carro dele, né? Era numa sexta-feira. Ele falou, pô, vamos lá em São Bernardo depois tomar uma? Você, vamos. Eu vou lá fazer inscrição lá do vestibular da Metodista para jornalismo. Pô, vamos lá, você vai comigo lá tal e depois nós vamos tomar uma. Beleza. Aí fechei a oficina, eu tomei um banho e tal, ele passou, me pegou e viemos aqui pra São Caetano, aqui pertinho aqui na Metodista. Aí eu lembro que eu fui com ele lá, tal, ele fazendo inscrição, tudo, aí tinha uns panfletos lá dos cursos lá, né? Aí peguei lá, vi o negócio lá, curso de rádio e TV. Falei, pô, esse curso aqui deve ser legal, tal, né? Vi estudo de rádio e tal, não sei o quê. O cara, pô, faz aí vestibular, a gente vem junto. Falei, cara, faz 3 anos já que eu saí da escola, não lembro quase mais nada, cara. Não, faz aí, tá? Vou pagar a inscrição porque aí você vem fazer. Falei, não, você não vai fazer isso, eu tô com dinheiro aqui, eu pago. Não, eu vou pagar. Ele pagou a minha inscrição, eu lembro o que eu fiz, como primeira opção rádio e TV e segunda opção jornalismo. Olha. E eu lembro que tinha uma semana, cara, que ia ser o vestibular. E na época, isso a gente tá falando de 93. Cara, eu lembro que o negócio era disputado aqui na Metodista, né? Não é que nem hoje você larga o RG lá na frente, os caras estão te chamando. Era disputado o trem, cara. Aí eu lembro que eu tinha, meus irmãos já estavam estudando na época, eu lembro que tinha uns negócios de cursinho. Cara, peguei a semana inteira, vi o que ia cair no negócio lá e rachei o coco de fazer. Eu lembro que eu acabei não passando na primeira chamada, né? Eram 50 vagas, eu tinha ficado em 61º. Aí o menino falou, olha, deixa o teu telefone, porque tem as desistências, né? Numa dessa aí, quem sabe você entra. Aí eu lembro que na segunda-feira ela me ligou e falou, olha, desistiram 3. Tá bom, beleza. Aí na terça-feira, ó, desistiram 2. Tá bom. Na quarta-feira, olha, 3 desistiram. Ai, cara, na quinta-feira ela não ligou. Ixi, que lascou. Aí na sexta-feira ela me ligou. Eu tinha até às 7 horas da noite para vir fazer a inscrição. Ela me ligou às 5:30 da tarde. A última pessoa desistiu, só tem uma vaga, é você, corre pra cá. A sorte que eu já tinha deixado tudo pronto pro negócio. Nossa Entrei na rabeira, né? E na segunda-feira já começavam as aulas aí também. E aí foi embora. Fui embora. Estudei graças ao crédito educativo do governo do Fernando Henrique Cardoso, cara, porque na época eu tava parado, cara. Fernando Henrique. Meu pai me ajudou muito, né, no começo da faculdade ali também, e foi, cara. Que legal, cara. E foi sempre muito suado, sempre meio aos trancos e barrancos, sabe, Sérgio? Porque faculdade, às vezes as pessoas acham que é moleza e não é, cara. O professor, ele te dá o caminho. Vai você, cara. Vai do teu interesse em querer se empenhar.
E uma coisa que me impulsionou muito foi na época do crédito educativo, porque eu não podia, em hipótese alguma, nem ficar de exame, tampouco em DP. Entendi. Então, cara, tinha que rachar o coco, eu não podia perder aquilo de jeito nenhum. E valeu a pena, Sérgio, porque legal, hoje eu lembro desse pessoal aí que a gente se formou. Você vê, nós estávamos acho que em 35 ou 36. Só tem eu e mais 2, cara, que tá trabalhando na área. Olha e justamente só. eram 2 colegas que também estudaram com crédito educativo, cara. Que a gente era aquilo ali, cara, a gente abraçava, fazia com vontade, mas com aquela obrigação, cara, a gente tem que tirar nota nesse 3, não vamos perder o curso, cara. E eu acho que isso me trouxe muito pra vida também, sabe? E você, aproveita essa oportunidade que você tem, que não tem outra não, meu irmão. Agarra isso aí, porque a vida não vai te abraçar não, cara. A vida é injusta, ela te cobra, vem com a chicotada. Ninguém vai te passar a mão na cabeça não, meu irmão. Isso me ajudou muito, Sérgio. Então eu sempre agarrei muito as oportunidades que eu tive. Eu nunca larguei não. Eu sempre agreguei. Ah, né? Que massa. Tanto é hoje, acorda às 2 horas, vai dormir às 10, então... fica meio sonado durante o dia. Mas vamos embora, cara, vamos embora. Riquete, conta um pouco. Você é um monstro aí, né, cara, do setor aí. Para com isso. A gente sabe, né? Quem tá assistindo sabe, né? Agora, assim... Eu queria ouvir um pouco da sua opinião, né? Porque você comentou ali no momento da conversa, tipo assim, pô, hoje os caminhões estão mais chiques, estão mesmo, né? Porque você pega caminhão da década de 90, década de 2000... É outra coisa, Eles né, batiam alavanca, dependendo do modelo da montadora, não vamos entrar em modelos, mas não tinha absolutamente nada. Né? No máximo uma direção hidráulica e olha lá que apareceu... Quando tinha isso aí, tinha, né? Tirava um queixo duro aí. Mas é claro que assim, porque é interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque lá atrás os caminhões eram... muito simples, cabines muito pequenas, né? Enfim, bem desconfortáveis, digamos assim, né? Mas existia um outro lado que era um lado meio romântico, né? Aquela coisa de você encontrar os amigos, poder fazer sua viagem mais solto, né? E hoje você tem umas naves, né? Você tem caminhões muito mais modernos do que carros, moderno que muito carro, né? É verdade. Muito mais de tecnologia, de sistema de segurança, de conforto. Pô, eu prefiro muito mais viajar no caminhão do que no carro. Né? Mas o mundo também no transporte deu uma mudada, né? Então, assim, eu queria ouvir um pouco de você, né? Essa tua visão do todo, né? Da onde veio, para onde estamos indo, né? O que você entende disso? O motorista no meio disso tudo, né? O motorista hoje é o mesmo motorista que era no passado? Ou o cara tem que mudar... Divide um pouco do seu conhecimento com a gente, cara. Sérgio, você sabe que às vezes assusta, vou até tirar uma coisa que ele comenta um negócio, você sabe que até assusta um negócio desse, cara. Porque eu tiro com base, né? Quando eu comecei a acompanhar o dia a dia, por exemplo, de lançamento de caminhão, foi em 2006, 2007 que a gente começou a acompanhar. E dá uma olhada, pega um caminhão hoje de 2007, hoje já é um caminhão que o pessoal já está contemplando para ser destinado aí para sucata, para você comprar um caminhão novo. Eu falei, o caminhão de 2007 é um caminhão bom ainda, você encontra muito pro pessoal trabalhando. Esse é uma outra conversa, exatamente. Eu me lembro, cara, quando começou os caminhões, né, vieram nos extra pesados, quando vieram com a caixa automatizada. Aquilo foi uma revolução do negócio, e muito caminhoneiro, né? Que esse negócio aí é pra carro de madame, que gauchada, carro de madame, que negócio esse vai funcionar pra caminhão, isso vai arrebentar na primeira viagem, né? E a gente viu hoje, né, o quanto isso daí, a gente entrou nessa pegada também, né, Sérgio, de falar pro caminhoneiro, foi, gente, isso aqui é um conforto, é uma coisa bacana para vocês. Porque, cara, você imagina, por exemplo, outro dia a gente tava vendo uma matéria, rapaz, pegando o pessoal que faz aí o transporte urbano e a gente pegando principalmente o pessoal que faz a entrega de concreto, né, o caminhão de betoneiro. Tinha um estudo do Senado que fala que um camarada pisava em torno de 4.000 vezes na embreagem por dia dirigindo um caminhão betoneiro, cara. Como é que fica o joelho do camarada no final de um dia como esse, velho? E você imagina aqueles caminhões que 2 vezes tem que pisar 2 vezes na embreagem, aqueles caixa seca lá, caramba, velho. Hoje você pega esses caminhões, cara, a perna esquerda tua é pra você subir e descer do caminhão, depois você encosta ela ali, cara, e você vai numa tocada mais tranquila aí também. O quanto de tecnologia embarcada acabou vindo. Aí a gente não sabe, né, Sérgio, se isso acabou vindo, né, se é um prestígio para o caminhoneiro, né, a questão do avanço, ou se justamente as montadoras começaram a se preocupar com isso, até para você atrair novos motoristas, porque desde então a gente vê cada vez menor o desinteresse do pessoal. Os próprios pais mesmo não querem mais que o filho siga na profissão. É a questão do risco, né, da insegurança, tanto a questão de roubo quanto nas próprias estradas aí também. A gente vê aí, tivemos um mês de maio amarelo, tivemos uma estatística que morre por dia no trânsito o equivalente a um Boeing 747 aí com 250 passageiros.
Se cai um avião desse aí, né, vira uma comoção nacional. Mas quantas pessoas morrem no trânsito todo dia e só acabam se tornando vítimas invisíveis do dia a dia? Então tudo isso acho que acabou favorecendo essa questão da tecnologia, né? A gente viu isso na Europa também, né? Que o pessoal, né, vamos colocar tecnologia para tentar atrair essa piazada toda. Já se fala em caminhão autônomo agora aí também, que é um troço que em 2007 você falava um troço desse aí e falei... O que deram pra esse cara beber aqui pra falar de caminhão autônomo assim, também, né? Coisa de filme, né? Coisa de filme, de ficção científica, cara. Coisa dos Jetsons, alguma coisa assim. Não Aliás, tem Jetsons, cabimento. né? E o caminhoneiro, como é que fica numa situação? Como você bem colocou. Teve uma experiência, se me permite até comentar com você, claro, pô. Que o pessoal da Scania uma vez chamou a gente para testar o primeiro caminhão V8, que na época era o mais potente do Brasil. Acho que eram 620 cavalos, né? E a gente saiu da fábrica de São Bernardo, a gente ia descer a serra, até para mostrar toda a questão de freio motor, telemetria, coisa, tal, não sei o quê. Aí eu falei pro camarada, na época acho que era o Jorge, que era o camarada que tava com a gente. Falei, Jorginho, tem um ponto de parada ali no topo da Serra da Anchieta, vamos parar lá pra gente poder fazer umas imagens do caminhão, tal, porque fica legal pra gente poder gravar o caminhão manobrando, tal, não sei lá o no quê. começo da descida? No comecinho da descida, lá em cima no topo da serra, né? Aí paramos o caminhão, né? Um caminhão dando volta, fazendo manobra, a gente pegar detalhe do motorista ali dentro dirigindo e tal, né? Aí eu me lembro que tinha um camarada que tava com uma Scania, aquela 112, né? Da mesma cor que era o caminhão que a gente tava, um vermelhão. Ele tava lá com a patroa dele lá comendo tal, não sei o quê. Aí na hora vem a coisa. Falei pro Jorge, eu posso chamar aquele motorista lá? Para de repente ele vir conhecer o caminhão, de repente você deixar ele dar uma volta, até para ele conhecer a tecnologia e dar opinião. Pô, pega ele lá, tal, né? Fui lá, falei com o camarada tudo, expliquei para ele e tal. Você não quer dar uma volta com o caminhão e a gente fazer uma entrevista contigo depois para pegar o depoimento? Sérgio, por Deus que tá no céu, esse camarada foi. Só que para ele conseguir começar a entender como funcionava o caminhão, isso a gente tá falando de um caminhão que eu não me engano, acho que era 2000... Não, acho que era 96 ou 97 o caminhão que ele tinha, pra gente falar de um caminhão 2009 ou 2010. Era uma diferença de pouco mais de 10 anos. Era aqueles PGR ainda, né? É. O que o camarada demorou até para ele entender o que era uma caixa automatizada, como fazer aquela leitura do painel. Ele ficou uns 10, 15 minutos ali dentro, ali pegando algumas informações básicas para poder dar uma volta ali dentro do pátio. E foi justamente isso que ele comentou. Rapaz, é completamente diferente do meu caminhão. Depois a gente até colocou um caminhão um pouquinho um lado do outro, né? O Seik 12 dele até sumiu perto ali do caminhão. Mas é aquilo que a gente fala hoje. Uma vez me falaram que hoje não existe mais o caminhoneiro, ele é um gestor de uma unidade móvel. Então o camarada hoje tem que entender o básico de informática, gente, senão você não consegue nem dar partida num trem daquele hoje. A gente pega caminhão hoje que não tem nem espelho retrovisor mais, cara. Pois você tem uma câmera que fica do lado e um tablet ali comprido que fica ali na coluna para você poder entender. Você tem que seguir aqueles negócios, questão de economia, de eficiência, tudo. Então hoje o papel do caminhoneiro é outro completamente diferente. Não tem mais aquele negócio de aventureiro, né? A gente lembra aquele seriado que tinha lá do Carga Pesada, lá viu o Pedro e Bino, parava em tudo que era canto lá. Inclusive, tem uns caminhoneiros, tem muito que não gosta de seriado aí não, viu? Que a mulherada vinha em casa, viu o Antônio Fagundes, cada parada arrumava uma mulher, aí vinha na TV, vagabunda, isso aí é teu dia a dia. Essa é tua vida, né? Foi aí que o camarada começou a apanhar e ver. Ai, que massa. Tem tudo disso aí, né? Hoje não tem mais essa liberdade. Hoje, turma, né? Para você que não acompanha muito o setor de transporte, hoje o caminhoneiro, para poder parar, para poder fazer um xixi, ele tem que pedir permissão pro pessoal do rastreamento. Alguns caminhões ainda hoje, né, Sérgio? A gente fica até... Eu me sinto incomodado de ver aquela tela de lona colada na janela do caminhão, cara, para evitar do cara poder sair ou dele ser roubado. Umas travas no meio do caminhão. Então hoje o caminhoneiro não pode sair 15, 20 metros ali de onde ele está rodando, porque a gerenciadora de risco trava, o camarada muitas vezes tem que pedir permissão até pro Papa para conseguir ir no banheiro também. Muda muito isso, né? Tem mudado, né? Tem mudado até um pouco, o pessoal tem um pouco mais tolerante com relação ao dia a dia do caminhoneiro, mas é uma situação completamente diferente daquilo que as pessoas acham, né? Acho que é peão sorto no mundo? Não é. Negócio... Já foi, né? Já foi. Hoje você é muito... Tudo aquilo que você faz é controlado.
A gente, né, comenta quantas vezes pisa no freio, se você dá uma repicada no acelerador, se você fez uma troca de marcha inadequada ali, né? Depois, em vez de você colocar no automático, você fazer a troca manual do negócio. É tudo monitorado, né? O caminhoneiro hoje vive até com um sensor que fica ali no olho dele para saber se o cara tá cansado ali também, né? Eu até outro dia tive a oportunidade de andar num caminhão que, enfim, por ser transporte de perigosos, tinha muitas câmeras dentro, né? Tem. E uma das câmeras era exatamente na frente do rosto aqui. Exatamente. Eu me pergunto como é que dá pra guiar isso todo dia, né? Tu sabe que o cara tá te olhando. Exato, né? Mas assim, atrapalha o campo de visão. Porque tá bem ali na frente, né? E que tira atenção, né, Sérgio? Tira a tua atenção. Porque mais que você queira prestar atenção no que tá acontecendo, eu acho que essas câmeras aí são bacanas. Inclusive, até um tempo atrás a gente tava conversando com o pessoal que faz transporte de combustíveis. E ele falou que o caminhoneiro acabou se livrou de uma enrascada porque ele estava andando com o caminhão dele ali naquela perto da zona cerealista, ali na Avenida do Estado. Ele estava parado no farol, já era de noite. Aí apareceu um camarada lá meio, a gente não sabe se o cara estava bêbado ou estava meio doidão. Ele começou a andar atrás do lado do caminhão e ele entrou embaixo da roda do caminhão, cara. E o cara não viu. Enfim, o caminhão passou em cima do camarada, tudo ali e tal, né? E aí depois com as câmeras que o caminhão tinha, né? Oferecendo a visão do lado dele, que foram ver que o camarada realmente se colocou ali, né? A câmera não tinha infravermelho, ela conseguia pegar. A câmera mesmo, depois gravado, viu que tinha. Mas o motorista mesmo não tinha aquela visão lá, né? Então foi o que acabou salvando ele ali também. Então. Tecnologia é boa, mas tem que ser usado com moderação, porque essa da câmera ali na cara do camarada eu já vi, né? Incômoda, né? Incômodo. Muito incômodo. Muito incômodo. Tem uma que tem em cima, onde seria por aquela parte daquele espelhinho retrovisor que ele tem no carro, que é uma pequenininha que tem embutida, que ela faz justamente a leitura do camarada para saber se ele tá pescando muito ou não. Mas aquela que fica na frente do cara, não tá jogando um pano em cima, um par de olhar, viu? Nossa, então, tem isso que trouxe, né? Na verdade, o cenário da insegurança, né? E você vê que o estado de São Paulo, infelizmente, continua liderando aí, né? Os assaltos sem dúvida, de caminhões, disparadamente, é uma coisa maluca, né? A gente até cobra isso, né, das autoridades, né, porque precisam ter políticas de segurança para caminhões. Mas até voltando para aquele tema que você falou, que o pai não quer mais que o filho seja caminhoneiro, né? Porque você tem um caminhão que ficou muito moderno, você tem hoje falta de motoristas qualificados, ou seja, salário um pouco melhor. Tem muita molecada que não faz nem ideia de quanto se pode ganhar, né, dirigindo 9 eixos e tudo. Mas assim, como é que resolve? Para onde vai esse caminho de que a galera tá ficando mais velha, que gosta do caminhão, que curte, né? Me incluo nisso, gosto de caminhão, tô ficando mais velho, né? Nessa também, mas assim, né? A molecada, tanto os pais não querem, como a molecada não quer mais saber disso. Muita gente não quer. Quando você pega uns raizão como é que vai resolver esse negócio do transporte rodoviário? Porque por mais que seja autônomo, né? O caminhão vai ser autônomo. Não é 100% autônomo. Não é. Tem que ter a pessoa lá. Tem. Eu acho que pra gente chegar num caminhão autônomo, né? Acho que a gente tem um longo caminho a ser percorrido, né? Primeira questão de infraestrutura, né? Porque a gente vê os caminhões autônomos que eles apresentam os protótipos, ele tem que usar o quê? Tem que usar uma via bem pavimentada, com uns postes, alguma coisa que emite algum sinal para ele ter um reflexo daquilo que está acontecendo. Você tem que ter faixas ali bem pintadas a pista para ele poder fazer a leitura, enfim. Eu acho que no Brasil, se você for pegar aí algumas regiões do sul, do sudeste, centro-oeste, fora isso, ou algumas estradas do nordeste, a gente andou rodando um tempo lá, tem umas estradas bem bacanas. Mas são exceções, né, Sérgio? Você pega o dado da CNT, você vê que mais da metade das rodovias brasileiras hoje não são nem pavimentadas, cara. A pessoa, mas com um negócio esse? Não é, gente. Se você for pegar a extensão da malha viária mesmo brasileira, contando as federais, as estaduais, o panorama é bem esse aí. Você pega no Mato Grosso aí, estradas que o cara vai ter que buscar aí uma colheita de soja, o cara roda 250 km num lugar lá que... autônomo. Longe de ser estrada, cara. Autônomo não é funcionar. Nem sinal de fumaça, nem sinal de PX pega um trem desse, cara. Então são duas realidades diferentes, né, Sérgio? E se o camarada hoje, se ele não for muito afinado com tecnologia, não tiver o chamado diesel na veia, não vai. A gente vê muitos caminhoneiros reclamando aí da turma dos modinha, né? Que acaba entrando no setor de transporte para querer dirigir um caminhãozão novo e tal, mas não tem aquele apego, aquele sentimentalismo, aquele profissionalismo.
quer muitas vezes se exibir dentro de um caminhão desse daí, muitas vezes fazendo até irregularidades, praticando irregularidades no trânsito. Não estou generalizando não, viu, gente? Mas tem muitos que acabam fazendo isso daí, né? Não, mas não é generalizando, mas o cara que faz quebra de asa... Isso aí é criminoso, cara. Isso é criminoso. Isso aí pra deixar claro, é criminoso. Não tem cabimento. Você ficar fazendo graça, aí podando o caminhão em faixa contínua, cara. Isso... É aquela história, toda profissão tem seus maus profissionais. Todo na nossa tem. Infelizmente no caminhão também tem. O cara que assume uma ultrapassagem numa faixa contínua sem visão num top de morro, ele tá cometendo um crime, né? Que na verdade, né, você não tem como reagir se aparecer um veículo pequeno na frente. E se aparece um ônibus, por exemplo, Sérgio, a dimensão da desgraça ali acontecendo, é duro. E as transportadoras estão preocupadas com isso, né, Sérgio? Porque a gente vê muitas acabam investindo no caminhoneiro, dando curso de qualificação, aprimorando e tal. E o duro é que você tem um outro mau empresário que acaba muitas vezes, quem quer vir para cá, acaba oferecendo um pichuleco a mais. E tira aquele profissional que a empresa acabou investindo tanto nele para poder trabalhar para lá. E às vezes não é nem tanta coisa a mais. Às vezes o cara amarado fica lá 2, 3 meses, daqui a pouco é dispensado, aí quer voltar para outra empresa. Falou, meu irmão, você já cruzou a porta daqui para fora, né? Agora tchau, né? Mas cada vez menos gente tá afim de ir para estrada. Tem menos, cara. A gente vê aí, vê pessoal do SESC Senat, pessoal da FABET, né, que trabalha com essa questão de especialização no trânsito. Eles comentam cada vez mais isso aí, né? Tá cada vez, infelizmente, menos interesse, né, da turma em querer seguir na profissão. E por tudo aquilo que a gente comentou, a questão da segurança, a questão da baixa remuneração também. Quando a gente fala do autônomo, né, Sérgio? Eu acho que assim, quando você vai, por exemplo, para transportes interestaduais, quando você engata 9 eixos, quando ou você tem essa... químico, por exemplo. Aí você consegue... Existe remuneração, sim, eu acho. Sim, aí eu acho que existe até boa, né? É que assim, hoje eu acho que tem um buraco, né? A molecada de 16 anos já naturalmente não se interessa de ir pra estrada. Mas nem conhece o lado bom. Não, porque existe o lado bom. Tem né? sim. A verdade é que existe um lado bom. Claro que para aquele cara que, eu quero acelerar, eu não tô nem aí pra média, eu quero andar cortando. Esse cara já não tem mais muito espaço porque é um segmento profissional. Agora, para quem tá afim de se profissionalizar mesmo, cara, eu quero seguir carreira, eu quero ser carreteiro daquela empresa... Né? Existe remuneração boa? Sim. Né? Um cara que está preparado, como você bem disse, para ter afinidade com tecnologia, para ter afinidade né, com conhecimento e também ter postura. Porque aquela história, a máquina te oferece o quê? É aquilo que você tem que fazer com a máquina, né? Exato. Faz média na subida, descida, tá alinhado, né? Porque, como você bem disse também, tá controlando tudo. Se você ficou em marcha lenta ali por 1 minuto, por que você ficou por marcha lenta em 1 minuto, meu amigo? Tá aqui no relatório. Então é cada vez mais espaço para os profissionais. Né? Então eu acredito que é uma carreira muito bacana para quem gosta de dirigir, para quem gosta de viajar. Ainda que o romantismo lá de trás acabou, e não adianta, muita coisa acabou. Né? Vamos falar, antigamente o nego fechava a Marginal Pinheiros para acelerar os V8 lá. Hoje acabou, não tem mais nada disso aí. Né? Então o mundo vai mudando, mas eu vejo assim, né, que é uma oportunidade legal, mas que tá desconectada. Tipo, a molecada não tá nem aí para isso. Né? Não tem essa visão de que, tipo, cara, se eu trabalhar aqui direitinho 4, 5 anos... Eu já consegui engatar ali no 9 eixo, já tenho... Cara, tá fácil, porque não tem tanta gente querendo, Exato, né? Antigamente o pessoal falava, as empresas não dão oportunidade pra gente porque nós tiramos uma carta agora, nós não temos experiência. E a gente vê uma tendência de muitas transportadoras hoje que é justamente esse tipo de pessoas que eles estão querendo, porque eles conseguem moldar esse profissional do jeito que eles querem. Ó, você vai ter que dirigir assim, você não traz aquele monte de vício, né? Tem esse lado, coisa ali também, né? E você falou de um setor bem bacana, que é, por exemplo, do transporte de carga frigorificada e do químico. A gente vem sempre acompanhando, né, a questão do agronegócio brasileiro, que vem impulsionando já há quantos anos, né, Sérgio? A economia do país aí também. E a gente vê cada vez mais aí, acompanhando os números aí de safra recorde, de soja, de milho, de arroz e feijão, sorgo ganhando cada vez mais destaque. E é essas composições aí que estão cada vez mais aí, né, atraindo bons profissionais para poder trabalhar. É claro que precisa ter conhecimento da máquina, né? E te falar, gente, não dá fazer PUC na USP, fazer um curso de graduação para fazer isso aí. Basta um pouquinho de interesse. Hoje você entra no canal no YouTube, lá você como dirigir caminhão tal, não sei o quê. Cara, você acessa o manual do caminhão ali em PDF, você pega um monte de dica, né, instrutores, né, pessoal fazendo vídeos de entregas técnicas de caminhão.
É o que a gente usa no dia a dia, né, Sérgio? Pra gente poder entender como é que funciona a tecnologia de um caminhão pra gente poder fazer. Por que você também não utilizar esses recursos aí que estão à sua disposição para poder aprender? Né? Pega a parada do posto aí, pega aquele telefoninho celular lá, ele vai ficar só vendo zap, aquelas coisas todas. Tem muito conhecimento, é verdade. Tem muito ali, conhecimento, sabe? Entra lá no portal lá do Planeta Caminhão, vê a reportagem do Sérgio lá falando sobre o dia a dia do mundo do transporte, falando sobre os testes que eles acabam fazendo ali no caminhão. A gente acompanha o dia a dia dele também, de outros colegas aí também. Né? Não existe aquela... Não, é verdade. Quem nós somos inimigos. Não tem nada disso, muito não, pelo gente. contrário, e né? pro caminhoneiro... Ainda bem que isso não é assim, né, no nosso setor. E eu acho que a gente pegou muito isso do caminhoneiro, né, Sérgio? Porque a gente falou de antigamente, né, que você tinha aquele companheirismo, né, de o camarada parar, quebrar o caminhão na beira da rodovia, parava 5, 6, 7, 8, fechava a via dos dois lados pro cara trocar um pneu. É verdade. Né? Hoje você não tem isso, mas não é porque você não tem mais a solidariedade do caminhoneiro, porque você não pode mais parar com um trem desse daí. Exatamente. Né? Então o que você pode fazer? Liga pro pessoal da Polícia Rodoviária pra concessionária, tem um parceiro nosso parado aqui no quilômetro tal, manda um pessoal dar um apoio lá pra ele. Você sabe que uma das primeiras lembranças da minha vida é exatamente a tua, da seta. Lembro do meu pai na Beleninha. Meu pai tinha uma caravana. Aí eu lembro da seta e meu pai explicando. E desde moleque eu falei, cara, caminhoneiro é um bicho gente boa. E até hoje, né? Era aquele super-herói, né, Sérgio? É um super-herói, cara. Pô, cara. Eu tenho isso na cabeça. Que caminhoneiro é gente boa, pô. Todo caminhoneiro, vamos falar a verdade, caminhoneiro é um bicho gente boa demais, cara. Olha, eu confesso que eu nunca tive um caminhoneiro que nunca quis conversar comigo, cara. É verdade, né? Nunca tive isso. Às vezes pra falar, o rapaz, olha, eu tô com o horário apertado, tal, não sei o que, eu que até queria, mas não posso. Às vezes um assunto que muitas vezes não era de conhecimento dele. Sim. Ou depois falar de carreta, se o camarada dirigiu um truque, falou, eu não posso falar disso porque eu nunca dirigi uma carreta e tal. Mas nunca tive assim, alguém que me desprezou, foi mal educado comigo. Nunca, Sérgio, nunca tive isso, cara. Nunca tive isso. Nunca tive. O que eu acho que às vezes, né? Nossa, eu queria falar de tanto assunto, né? Mas o que eu acho que às vezes acontece, Riquete, talvez você me ajude a organizar essas ideias, porque o que existe é as pessoas não saberem como é a vida do outro veículo. Né? Então, por exemplo, tem muitas essas coisinhas do carro e do motoqueiro. Pô, motoqueiro é fogo, motoqueiro chuta meu retrovisor, motoqueiro, né? Aí tem a coisa lá do cara do busão, que, aliás, minha admiração também enorme. Sem dúvida, pro motorista do busão urbano, rodoviário, né? Não vamos nem entrar na parte do busão. O urbano sofre mais, hein? Né? Aquela coisa do carro que vai abrir a curva, o cara enfia o carro, né? E aí tem a coisa do caminhão versus... Então tem muita essa coisa, né? Mas a verdade é que, assim, o que eu vejo muito em estrada é que a pessoa, às vezes, do carro pequeno, não querendo entrar em polêmica, porque dirige carro pequeno também, às vezes não entende, e porque não teve esse conhecimento. Né? Não entende que é guiar um caminhão. Né? Então, às vezes, o cara vai lá e tem... Só 2 exemplos rápidos aqui, né? O cara vai lá e ultrapassa um caminhão e tem uma lombada, ele mete o pé no freio, tem uma carreta de 9 eixos com 74 toneladas atrás. Louco. Meu amigo, ou outra, o cara tá lá na Serra da Anchieta, que a gente vê muito. Tem um caminhão a 20 por hora, o outro deu seta. Muitas vezes o caminhoneiro não tá nem mais dando seta, porque quando ele dá seta, o cara do carro pequeno quer acelerar. É verdade. Porque, na verdade, aqueles 30 por hora que ele tirou pra podar o cara de 20 e devolver... Se o carro pequeno ferra ele, não ferra só no tempo, ferra na produtividade, ferra no salário, ferra em tudo. Porque o cara perdeu velocidade e vai ter que ficar naquela toadinha de 20 por hora atrás. E é duro retomar a velocidade num caminhão, porque o cara tá até querendo fazer uma média legal pro caminhão e o camarada vai nessa daí. Porque o carro de passeio é mais fácil retomar, né, cara? Exatamente. Então eu acho que falta esse entendimento também, sabe? Por quê? Tirei carta de carreta não faz muitos anos. Como é que foi minha carta de carreta? E assim, eu fiquei indignado, pra te falar a verdade, alguns anos atrás. Primeira e segunda marchas dando volta no quarteirão. Que aí você recebe uma chave pra você descer uma Serra de Santos com 74 toneladas. Beleza, hein? Não tem como funcionar. E o camarada não sabe nem que o caminhão tem um freio motor, que você tem que utilizar aquilo ali pra segurança dele, né? Eram 13... E vai segurando com o freio de serviço lá embaixo pra ver o que acontece. Eram 13,180 com porta-container, com 2 pneuzinhos ali. Tipo, meu, assim, foi ridículo, porque esse processo de formação, por isso que tantas empresas têm esses cursos, porque o processo de formação, isso é uma coisa que eu fico indignado. Como é que você quer que reduza acidentes de trânsito e mortes se o processo de formação é uma porcaria?
Porcaria com letra maiúscula. Porcaria. E isso vale para tudo, Sérgio. A gente vê para motociclista, para carro de passeio, é para tudo, é de forma geral. E uma coisa que eu acho que os centros de formação de condutores deviam fazer, e a gente sempre bate nessa tecla, é um dia eles pegarem a experiência, não precisa nem acelerar o caminhão. Entra aqui dentro de um caminhão para você ver qual que é a visão do motorista. Olha a quantidade de pontos cegos que o camarada tem aqui. É verdade. Né? Outro dia eu vi um vídeo, era de uma mineradora. Eles pegaram um camarada que era um motorista, né? Pegaram ele dentro de uma sala e vendaram o olho dele. Aí pegaram esse motorista e colocaram ele dentro do caminhão, né? Um caminhão que trabalhava, um caminhão caçamba. Aí entrou o instrutor do lado, lá tá não sei o quê. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Pode tirar a venda, tal, não sei o quê. Olhou, tudo do lado ali e tal, né? Pronto pra gente começar a jornada? Pronto, vamos lá então. Aí o camarada vai lá e deu a partida no caminhão, né? Botou o cinto de segurança. Aí a hora que ele ia passar a marcha, eu falei assim, meu irmão, você tem certeza que tá tudo certo para você começar a acelerar teu caminhão? Falou, tá. Olha no retrovisor, vê se não tem nada aí perto de você. Aí ele olhava no retrovisor aqui, olhou no retrovisor ali e falou, não tenho nada. Na tua frente tem alguma coisa? Não tem nada aqui na minha frente. Não tem? Vamos fazer o seguinte, desliga o caminhão, solta o cinto e desce do caminhão para você ver. Em cada um dos pontos cegos do caminhão, eles colocaram uma pessoa em pé. Nossa. Tinha 23 pessoas, Sérgio. Tudo em ponto na cego. Na frente, tudo no ponto cego do caminhão. Né? Então, só para um exemplo, para você entender quanto quantidade de ponto cego que você tem dentro de um veículo ali, né? Não que o motorista vai entrar, sair a torta à direita, que até o mesmo esse caminho que ele vai fazer, ele já vai perceber alguma coisa. Mas é para perceber que durante o percurso, né, quando você não vê nada daquilo que está do lado, a quantidade de ponto cego que você acaba tendo. O do ônibus também, né? Imagina, eu falo muito do motorista urbano, porque esse camarada sofre, cara. Sofre. Eu vim de ônibus pra cá. Ônibus e caminhão também, né? Caminhão. Você vê um gesto simples que muitas devia ser algo corriqueiro e que não é. Eu peguei o ônibus pra vir pra cá, o pessoal entrou, todo mundo naquela bilhetagem eletrônica, eu tava com o dinheiro, né? Eu cheguei pro moço e falei assim, bom dia, parceiro. Ele olhou assim meio pra mim, assim, como se tivesse assim, eu não te conheço, porque bom dia. Falei, rapaz, desculpa, eu não tenho um bilhete pra pagar esse ônibus aqui, eu posso pagar em dinheiro aqui pra você? Ó, tem até mais 20 centavos aqui pra poder... Não, dá pra completar assim e tal, não sei o quê. Falei, meu irmão, desculpa te atrapalhar, tá? Acabei segurando a fila, brincando com o cara. Ó, bom dia pra você. Ô, bom dia. Você vê que é algo que não tem mais. Mas o cobrador, cara, passa no cobrador, ninguém fala um bom dia. E a única coisa que essa turma recebe muitas vezes pelo 0800 é uma crítica. Você não vê ninguém elogiando um camarada desse, que muitas vezes ele parou o ônibus perto da guia para um idoso entrar, que o cara foi lá, ajudou um cadeirante, né, a entrar. Ele falou assim, a gente faz isso no dia a dia, mas a gente não tem nenhum retorno. Agora a gente muitas vezes é obrigado a brecar porque um carro fechou a gente, o pessoal vai naquela balangada, às vezes fica com o telefone celular ali na mão segurando o balaúso e nem segura direito ali e tal, já montou em cima de outro, se machuca e tal, e aí vem a crítica em cima do motorista, né? E haja paciência para aguentar isso todo dia. Eu confesso, eu acho que para transportar pessoas eu não ia servir não, viu, Sérgio? É verdade, eu tenho paciência, cara. Eu tenho paciência. Eu não tive muitas oportunidades de dirigir ônibus na vida não, para te falar a verdade, foram poucas, mas... Só de dirigir caminhão na cidade e nas oportunidades eu já vi que é pra poucos. Não é fácil não, cara. Porque às vezes você fala assim, pô, né, aquela história, pô, o cara lá do caminhão, estradeiro, vai ficar longe de casa, é difícil, a gente já vai falar disso, inclusive. É difícil pra... Mas, meu amigo, é difícil você... Eu tive a oportunidade de passar uma semana acompanhando um veículo de entrega com uma mocinha, inclusive, que dirige. Chama Daniela, se estiver assistindo, pô, super profissional, Dani. Mas foi uma semana junto. E foi um mergulho de conhecimento de entrega urbana, porque é um inferno. Você, por mais que seja um caminhão pequeno, você fala, durmo em casa todo dia. Mas você sai com o caminhão pequeno, todos aqueles problemas de restrição, todos aqueles problemas de carro pequeno passando na frente. Aí você vai fazer a entrega. Não tem onde parar. A cidade não é pensada, né, pra durante o dia, que é quando o comércio está aberto. É muito bonito essa coisa da entrega noturna para grandes, para grandes caras. Mas quando os comércios estão abertos e essas entregas fracionadas, você chega num lugar, não tem onde parar. Então é aquele super estresse para você achar um lugar, carga e descarga, vai um carro pequeno e parou, né? A moto foi lá e estacionou. Então, assim, né? Existe esse outro problema, são muitos, né? Nossa. Mas aí você já consegue parar 2 quadras lá, aí tem que vir correndo, porque tem que desarmar toda a segurança do caminhão, aí vai correndo para entregar, aí volta correndo, aquele medo de levar multa, ou seja, é uma super pressão. E aí você vai ser roubado até numa situação dessa, dependendo do cara ser roubado numa situação dessa. Aí, por exemplo, e para ir no banheiro, cara,
Não são todos os estabelecimentos que acabam oferecendo isso pro caminhoneiro, não, cara. Não tem lugar, não tem nada. Às vezes não tem. O caminhão, ele é um bicho desengonçado. Até pra você parar pra almoçar, não é qualquer lugar que vai aceitar, né? Na estrada você até tem ali, né? Os lugares você tem um espaço, então, mas... como você citou o urbano, eu acho que verdade, o urbano é muito, mas é muito mais difícil. Única, né? Não vamos entrar em salários e tal, mas a única vantagem é que você volta pra casa de noite. Né? Agora, o restante, eu tenho uma super admiração. Veja essa galera, seja da HRzinha, ou seja do 3/4. Da Fiorino. A Fiorino não consegue parar numa linha de carro, né? Mas também passa apuro. Não dá mal, mas passa os apuros deles também ali. Mas né? o negócio de transporte é muito doido. Tem um lado ruim e tem um lado bacana, um lado gostoso, né? Porque pra quem gosta de guerra, eu sou uma pessoa que gosta de guerra, então eu adoro. Né? Aquela história. Sempre tem que viajar de alguma forma. Pegar a estrada não é sempre gostoso, né? Pegar uma estradinha. Eu prefiro muito mais dirigir na estrada, me larga pra ir pra Bahia, vambora agora, cara. Agora que ficar encarando 4, 5 horas aí no trânsito pesado, rapaz, você tá doido. Aí vai a admiração pro pessoal também dos aplicativos, né, cara? Você tá doido, cara. Eu não tenho paciência pra isso, cara. Olha, aplicativo é uma coisa que eu não sei se eu teria também, viu? Sei que muitas vezes aperta o calo, às vezes a gente até quer ir lá pra ganhar algum ali, meu irmão, mas você fica pensando na questão da segurança não é fácil, aqui. Não é brincadeira, não, cara. Não. E a paciência, porque. Paciência. Não sei se é porque eu tô ficando mais velho e rabugento, mas tipo, o que eu vejo assim, o respeito, o bom e velho respeito no trânsito cada vez está menor. Cada vez mais é cada um por si. Né? Aquelas simples coisas do tipo, se duas faixas viram uma. Um de cada vez. Não, é fácil. Né? Um de cada... Ai, mas não, o cara vai e joga em cima o Até porque 2 corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo ali. E é tão legal, né, Sérgio? Que muitas vezes quando você faz uma gentileza pro pessoal, né? Dá, pode ir e tal, não sei o quê. Eu acho que isso é um multiplicador de boas ações. É verdade. Porque se você, por exemplo, tô no trânsito, você vai dar passagem pra mim e fala, pô, que legal, aquele cara lá deu passagem. Se um outro estiver ali na frente, você já tá vindo com aquele sentimento bom ali também, você vai multiplicando tudo isso daí. Eu acho que o trânsito é muito disso aí também, né? A gente muitas vezes aquele reflexo que a gente vive naquele dia a dia, né? Eu acho que... Eu não lembro qual que é, acho que alguma seguradora, não sei se a Porto Seguro tinha uma campanha lá de um coraçãozinho azul, que era coisa de gentileza, gera gentileza, não lembro o tema, mas era mais ou menos isso. E é isso que é o trânsito mesmo, né? Tenta fazer isso na prática no dia a dia, acaba repercutindo isso daí. É bom. Quando você recebe um gesto desse daí, você automaticamente, acontece comigo, né? Você vai começar a replicar isso daí também. É isso mesmo, é isso aí. Né? Eu acho que tudo isso acaba gerando, né? E essas são as experiências que o caminhoneiro vive no dia a dia, né, Sérgio? Essas são as experiências que ele vive no dia a dia, né? No urbano, no rodoviário, quem faz aquele circuito misto ali também. Saudade da família, tem que aprender tecnologia. Agora, assim, saudade da família, vamos dizer que assim, ajuda um pouco agora a ter o celularzinho que dá pra fazer uma chamada de vídeo. Sim. Ajuda um pouco, mas não substitui, né? Não. Isso é uma coisa que não tem, né? É uma dor que o cara de longas distâncias não tem como... Você imagina o camarada aí, rapaz, que ficava 3, 4 meses longe de casa, que às vezes não tinha nenhum telefone fixo para poder ligar. Até porque linha de telefone, até anos atrás aí, era patrimônio, era investimento. Dinheiro que você comprava um carro zero hoje, era o preço de uma linha telefônica, né? Não era todo mundo que tinha. Você ligava pro vizinho lá, fulano, pode chamar o fulano lá pra eu ligar daqui 5 minutos pra poder falar com ele. O povo mais antigo, que era no meu caso, falava que existia um negócio chamado orelhão, né? Tinha. Você botava umas fichas lá e tal. Daí vem aquela coisa, caiu a ficha. Fala, que negócio de caiu a ficha. Eu lembro. Eu tinha os cartãozinhos, o cartãozinho que cresce, você botava, tinha lá, tal, eu lembro. Pra nós era Telesp celular. Telesp celular, não, antes era Telesp, era Telesp. Aí depois virou Telesp celular. Pra quem morava no ABC, era a companhia telefônica bordo do campo ainda. Uia! Você tá doido. E tinha 2 tipos de ficha, né? Tinha até o DDI, que era pra ligação internacional. Umas fichonas cromadas, assim. Mas pensa como é que era, né? E não era todo lugar que funcionava o telefone também, não, cara. Vamos falar, né? Que nem até lembro de algumas histórias. O próprio Oswaldo Estrada que coleciona Fenemê. Sim. Né? Mas essas histórias de passado, né? Que tipo, você pegava um caminhão Fenemê pra engatar numa carreta pra levar daqui pro Nordeste. Para lugares não pavimentados, se atolava. Pensa que loucura que era. Num caminhão que você mal dorme esticado, né? Vamos falar a verdade. Naquela cama lá, você mal consegue esticar o corpo. Não dá, cara. E você sair e ficar 40, 50 dias fora e não ter contato e não ter mais nada, imagina, cara. De você saber como é que tá a família.
É que tem aquele negócio que às vezes mora com saudosismo, né? Era aquela foto colada no painel, segurado ali com o imã, lá com a imagem de São Cristóvão, que era a referência do cara para ele poder matar a saudade. Uma vez eu conversei com um caminhoneiro, cara, ele falou, o que representa o caminhão para você? Eu falei, esse aqui é meu amigo. É nele que eu abraço, que eu choro, que eu dou risada, que eu conto minhas piadas. Se ele tá entendendo, não, mas é ele muitas vezes a minha válvula de escape. Cara, eu achei aquilo um negócio tão fantástico, cara. Tão fantástico que ele falou. E é isso que acontece, Sérgio. É isso que acontece. Hoje a gente tem o WhatsApp, né? Antigamente o pessoal tinha muito rádio PX. Ainda hoje o pessoal ainda usa muito, né? Mas os grupões hoje do aplicativo acabaram substituindo eles ali, né? Então eu já cheguei a presenciar caminhoneiro que muitas vezes um falando com o outro ali, falando da saudade da família, um chorando aqui, outro chorando ali também. É pesado isso, né? Outros funcionando muitas vezes. Pera aí que eu vou tentar falar com fulano aqui no tal canal, ver se ele consegue uma frequência para falar com a tua esposa em algum lugar. E marcava de falar daqui 3, 4 dias, cara. É cada história, Sérgio, que a gente já acompanhou, que você não faz ideia, cara. E quem muitas vezes não entende esse mundo do transporte, é que a gente comenta, gente. Muitas vezes a gente precisa se colocar no lugar do outro para poder entender a situação de cada um deles ali também. É duro, né? Como a gente comentou, ser a profissão de caminhoneiro é legal, né? Tem as coisas boas, não tem dúvida, né? Cada dia uma aventura, uma rota, uma coisa diferente, né? Uma amizade nova que você acaba fazendo. Mas não é brincadeira não, cara. Ficar longe da família, perder data de nascimento, de aniversário, de casamento, de filho. Cara, tem muita gente que fica mais de 30 dias, né? Imagina, 30 dias longe de casa. Sérgio, eu fiquei quase 3 meses, cara, numa época da caravana, cara. Sem pisar em casa. Duro, filho. Duro. Aí você volta pra casa, seu filho tá diferente, né? Já cresceu. Né? Pô, teve a festinha junina. Puta, eu não fui. Pô, teve o aniversário dele. Você não tava lá. Caramba. Aniversário de casamento, você não tava lá pra celebrar com a tua esposa lá. Nem fosse pra tomar uma garrafa de vinho com frutos do mar, né? Que é uma lata de sardinha, uma garrafa de sangue de boi com uma vela branca pra jantar do lado de fora, botar a mesa no quintal, né? Nem pra isso a gente tava lá, né? O sangue de boi ainda vai. Te levar pra frutos do mar, tomar um vinho, frutos do mar, jantar fora a luz de vela. Moleque, que negócio, você bota aquela mesinha de ferro, de boteco, põe do lado ali. A balada de sardinha, a garrafa de sangue de boi, um copinho de requeijão, uma vela branca acesa. Isso aí, né? Um oferecimento de Samsung. Olha aqui, ó. O novo do planeta aqui. Estamos começando, né? A gente está aprendendo ainda, né? O Samsung está a bordo de um novo planeta para desbravar. E foi piada de tudo, né? A gente pegou muito espírito do caminhoneiro numa vez também, né, cara? Aí, já tivemos aqui o Super Peter ali, já levantou o controle ali, ó. Sabe? Aqui nós não perdoa, nós faz piada de tudo também. Isso aí, ó. Tem uns que tampam a marca para parecer que a gente fala aí. Não tem nada disso não, né? Vamos mandar um abraço pro Lafite. Ô, Lafite, ó. Isso aí. Lafite já foi acompanhando nós lá no verdade. Eu me encontrei o Lafite lá, eu lembro na época que eu era Ford de caminhões. É uma longa história, né? Uma você outra também história. Tem uma pegada boa. Agora... Qualquer hora eu vou fazer um podcast com você pra você contar teus casos aí também. Cara. Pô, que legal, cara. Agora, Henrique, mas história boa tem também, né? História boa. Tem. Conta aí. Tem. Puta, viagens internacionais, cara. Posso contar na primeira que eu fui? Um caos doido. Claro. Eu lembro que ligaram lá na redação e era a nossa querida Renatinha, que hoje tá lá na Volkswagen, né? Oi, Riquete, tudo bem? Tudo. Riquete, a gente tá com a gincana aqui do melhor motorista. Renascimento, que legal. A gente tá com a gincana aqui do negócio do melhor motorista de caminhão e eu tô ligando pra você para convidar você para vir participar com a gente da etapa de Paris. Ah, que legal, Renatinha, Paris. Sabe o que me remeteu a Paris? Que a gente sempre brincava? A festa do carreteiro de Aparecido. Ah, legal, Renatinha. Tal. Paris. Que dia vai ser? Então, vai ser tal. Eu falei, mas não é um dia só, Renato, que acontece o negócio? Então, mas tem a viagem, tem não sei o quê. Eu falei assim, não, Renato, mas eu tô perto da Aparecida aqui, pra gente chegar aqui é perto. Eu falei, o que você tá falando, Riquete? Eu falei, peraí, Renato, você não tá me chamando pra etapa final do negócio que acontece na Aparecida? Eu vou, não, seu bocó. É em Paris, lá na França, Torre Eiffel, tal, não sei o quê. Eu falei, Renata, eu ir pra Paris com você? Tá doida? Não, que a gente tá chamando uns colegas aí e tal, e a gente tá convidando você, tal, pra você participar lá com a gente, tá bom?
tá bom, posso fechar? Pode, né? Aí eu desliguei o telefone, aí a Suzana, que era editora, falou: o que foi, Riquete? Tu chamando você aí? Não, a Renata lá da Scania me ligou aqui, falou que vai ter um negócio do melhor motorista de caminhão e tal, falou que vai ter uma etapa lá em Paris, ela me convidou para poder participar. Olha que legal, tal, não sei o que, você tem passaporte e tal, tem dia? Foi passaporte do Play Center, que eu tô guardado de lembrança. Não tem mais nada de passaporte, velho. Não, nós temos que correr. Mas, cara, não caiu a ficha. Eu falei: Suzana, liga lá pra ela, tenta entender um pouco essa história, porque eu pensei que era um negócio que ia acontecer em Aparecida, tal, não sei o quê. E foi, cara, sabe? Um moleque aí, um catarrento, mimado, sabe? Que teve muita coisa, sabe? De poder fazer essa viagem. E foi tão marcante, cara, que a gente foi com todo o pessoal. Eu tive a oportunidade de levar um cinegrafista ali junto comigo. Fomos lá pro interiorzão da França, cara. Olha que Paris a gente desceu com o avião lá no Charles de Gaulle ali, né? E dali tava o pessoal da Scania, tava esperando a gente com o carro, que era um pessoal aqui do Brasil também que tava lá com a gente. Aí eu lembro que a gente pegamos uma autoestrada lá e tal. E, pô, a gente pode fazer já umas reportagens aqui da estrada e tal, né? Tudo diferente, né? Aí o câmera foi lá, montou, né? Aí fomos no pátio de posto, o cara não sabe falar nem português direito. Falei: como é que ele vai fazer se entender com essa turma toda aí, né? Caramba! Aí, se querendo falar com o francês lá, oui, você quer o quê, cara? E você querendo falar com o cara como é que é a vida do caminhoneiro, que sai a pipoca dele. Mas, pô, vamos gravar a imagem, depois a gente tenta montar alguma coisa. E, puta, conhecemos lá o interiorzão da França lá, que eu vou te falar, cara, foi um negócio tão bacana, tão gostoso, né? De você entender um pouco melhor a realidade do que é o caminhoneiro europeu, né? Eu lembro que eu encontrei um caminhoneiro português, aí esse camarada me ajudou lá a poder fazer uma reportagem lá. Porque no dia do evento, era no autódromo, e tava tendo uma exposição de caminhões, que eram os caminhões que era tipo com aerografia. Olha que legal. Sabe aquelas pinturas que os caras fazem em capacete, eles faziam no caminhão. Então tinha tema da família, de filme, aquela coisa arada toda. Nossa, que bacana. Aí encontrei um português lá. Pô, eu já falei: meu, eu sei que vai me ajudar aqui, cara. Nós somos lá do Brasil, tá? Cara, não sei falar nada em inglês, tão pouco em francês. Ora, você não ajuda a gente, né? Contar um pouquinho e tal. Aí ele começou meio que com um interlocutor, né? Aí eu comecei a conversar com ele a respeito lá e tal. Peraí que eu tenho um amigo meu que tem um caminhão assim assado, vamos lá conversar com ele. Aí ele ia com o microfone e conversava com o cara lá em francês ou em inglês, depende do que o cara era lá e tal, né? Aí ele falou que isso aqui é um tema do filme que marcou a época pra ele, que ele mandou fazer. Pergunta pra ele que rota que ele faz no dia a dia. Ele faz Luxemburgo lá, não sei pra onde e tal, né? Cara, e virou a matéria. Aquilo foi muito emblemático pra mim, cara, sabe? A gente teve outras oportunidades de fazer outras viagens internacionais, mas essa foi muito emblemática, cara. Foi muito legal, um negócio divertido, em que a gente aprende a se superar cada dia, né? Não foi a questão de idioma que acabou sendo uma barreira. Claro que, graças a Deus, encontrou um português lá pra me ajudar. Se perde no aeroporto pra ver, né? Inclusive, nessa viagem, uma curiosidade, né? A gente estava chegando no aeroporto. Isso foi numa outra que a gente foi, uma primeira vez que a gente foi acompanhar aquele salão de Hannover, né? Aí você tinha que deixar em Frankfurt e depois tinha que pegar um outro avião para poder ir para lá. Aí eu lembro que eu tava com o camarada, você passava era uma época, não sei o que tinha acontecido na Europa, tava meio um sinal de alerta, um laranja, né? E você passava aqueles negócio de triagem, aí lembro que era um negócio aleatório. Se piscava o vermelho, você ia pro acostamento lá, o pessoal te entrevistar. Eu tava com os megavistas, eu falei: cara, você quer apostar quanto que eu vou passar nesse trem e vai pintar uma luz vermelha pra mim? Eu falei: isso não, cara, esse negócio aqui tá feio e tal, não sei o quê. Não deu outra. Piscou a luz vermelha, já começaram a falar os negócios em francês, alemão. Eu falei assim: oh, sorry, I'm from Brazil, I don't speak English. A única coisa que eu sabia falar. Me levaram uma salinha lá no jornal, eu fiquei de cueca lá, cara. Pegaram a minha mochila, tiraram o conta, eu fiquei de cueca lá, cara. Você tá brincando? Você vai pra aquelas salinhas daqueles programas da Discovery? Eu acho que não tinha câmera nenhuma lá. Você viu um galego lá de cueca furada lá. Nossa senhora, Riquete. E os caras parpando, sei lá, não tem muito negócio não, filho. Caramba. Eu drogas. Falei, sorry, I don't speak English, I'm from Brazil.
I work in truck drive TV show. Era a única coisa que eu sabia falar. Que eu trabalhava num programa de TV pra caminhão. Isso foi chegando ou voltando? Chegando. E tinha que pegar um outro avião pra poder ir lá pra Hanover. E eu medo de eu ficar lá sozinho e perder o avião. O que eu faço nesse trem aqui, fi? Aí a pouco chamaram um português lá também. Lá, eu falei pro cara, não sei o que eles estão falando aí e tal, né? Eles estão achando que você tá carregando droga. Nossa senhora. Aí, cara, vista aí. Falei, você tá com bagagem? Eu falei, tô indo pra Hanover e tal. Aí eles revistaram e não sei o que, e vem cachorro cheirar você. Esse pastor alemão é enorme. Nossa senhora. Aí, no final das contas, eu acabei saindo, fui pegar o avião lá, ainda bem que eu tinha marcado agora o portão, o número pelo menos é universal. Eu corri lá, os caras tudo embarcando, eu peguei a rabeira do avião. Caramba, ali também, cara. Enquete, olha só, foi emocionante o negócio. Pô, mas a gente já pegou o carinho roscado. Né? Mas tipo, você gosta você curte o lance do avião? Não, morro de medo, até hoje. É mesmo? Quem me ajudou muito a superar um pouco isso aí foi aquele canal do Lito, cara. Eu tô tentando assistir. Eu comecei a acompanhar ele uns dias, ele dando umas dicas lá, cara. E é legal, aquele negócio que a gente falou, por exemplo, de você entender como é que funciona algo pra você mexer, né? Que eu falei, por exemplo, quando eu tirei carta, queria aprender como funcionava um carro. Então foi ele explicando como é que era toda a questão de manutenção, de revisão, que não é apenas uma coisa que derruba uma aeronave, que turbulência também não derruba avião, que o caminhão, que o avião é feito para aquilo, tudo. Aquilo me ajudou um pouco a entender, né? Falei, bom, semana peguei uma chacoalhada boa aí também, vindo de Brasília aí também. Vai dar o Lito, falou que não cai, e eu rezando. Ai, minha Nossa Aparecida, segura aqui. Só que tá pertinho de mim, deixa eu tirar uma bocadinha aqui. Tá? Não, Riquete, eu vou falar. Eu não me sinto confortável, não, cara. Eu prefiro pegar, às vezes, encarar com um caminhão aí, um trajeto longo. Caminhão, aí. Carro, pela estrada. Assim, na verdade, isso é conversa pra uma hora. Eu detesto avião. Na verdade é essa. Eu não gosto nem de usar esse termo, mas, tipo assim, todo o processo da aeronave, toda aquela coisa de você tem que marcar antes, e a cadeira, e tem que sair cedo, e você vai juntando essa coisa toda aí, né? Aeroporto é um troço meio doido, que nem assim, né? Que nem daqui pra Curitiba, pô, é muito mais. Daqui pra 1.000 quilômetros. Vai. 1.000 quilômetros. É muito melhor pela estrada, né? Eu lembro que nós fizemos em 2014 aquela expedição do Oiapoque ao Chuí. Cara, que gostoso que foi aquilo lá, cara. Eu lembro que na época o pessoal colocou até uma vanzinha de apoio pra gente. E a ideia era, né, você pegar o caminhão. Na época o Murilo pegou um caminhão, ele foi até o norte, né, até o Oiapoque. E a gente desceu até a fronteira com o Uruguai pro sul. Murilo pro Nordeste, você pro sul. Isso, aí a ideia era a gente se encontrar. Era até de refazer um trabalho que eles já tinham feito na época do Siga Bem Caminhoneiro, na época que foi o Trucão e o Murilo, né? E eu fiz a vez do Trucão fazendo a parte do sul e o Murilão querendo fazer norte e nordeste, né? E a ideia era a gente se encontrar ali na ponte do Rio São Francisco, ali entre Juazeiro e Petrolina. Então você vai tudo naquela organização. Aí vem aquele negócio de como é que é você organizar, por exemplo, um trabalho como esse aí, né? Você tem que calcular os dias certinho para que nenhum fique muito tempo parado lá, ou você tem que correr para poder alcançar o povo ali também, né? Mas foi uma das grandes experiências que eu tive para conhecer o que é viajar dentro de um caminhão, porque eu fiz questão. Eu falei, não, eu falei na época era o Albertino, motorista. Eu falei, cara, se você me permitir, eu vou sentar dentro com você. E na época o caminhão tinha a poltronona lá pro acto, lá tudo confortável. Mas quem ia do lado, cara, era aquele banquinho de lanchonete, filho, literalmente. Banquinho que recolhia ali, só tinha só um quiquinho assim de espuma lá, aquela capa de plástico lá, botava os tiques de pau no gato, cara. O caminhão absorvia os impactos da rodovia, mas, cara, o camarada que ia do lado ali, fica imaginando, rapaz, como é que o caminhoneiro raizão nos anos 60, que o cara não cortava. Cara, você fica muito tempo, cara, aquelas socando, as tuas costas viram um frangalho, cara, que fica compactando aquele negócio. Você fica meio mareadão, você para pra comer, você quer comer, mas você não tá muito legal também. Mas foi uma experiência legal, viu? Essa que eu tive de fazer a expedição do Oiapoque ao Chuí. Maravilhoso, cara. Foi muito bom. E você foi até o Chuí? Chuí, lá na fronteira. Passou lá pelo Taim, lá pela reserva do Taim. Santa Vitória do Palmar, ali, fizemos matéria com pá eólica. E, cara, eu sempre fui muito fuçado, muito xirete no negócio. Então a gente via o negócio, às vezes fugia do roteiro. Porque o que ajuda a gente muitas vezes no programa, Sérgio, é você pegar desde o começo, cara. Porque o pessoal até fica uma dica para você que quer seguir na profissão de jornalista, gente. Não queira achar que você já vai sair empunhando o microfone fazendo reportagem. Começa da base, cara. Começa trabalhando ali. Eu tive essa oportunidade de começar como estagiário, passar por assistente de produção, por produção, nunca fui diretor, mas de você já vir como repórter, porque você sabe como é que a coisa é feita, como ela é formada, tudo ali também, né?
E às vezes esse traquejo de você fazer a produção te ajuda no dia a dia na estrada, né? Porque não é sempre que você tem o apoio do pessoal de produção. Né? Então você tem que saber se virar nos 30 ali, criar uma pauta, entender uma coisa que está acontecendo na hora, e você tem que ser meio ligeiro no trem ali, né? Não pode deixar passar a oportunidade. A gente uma vez viu lá em Santa Vitória do Palmar que é transporte de pá eólica. Conversamos com o motorista na vinda, falei, que é uma loucura também, né? É doideira, cara. É uma loucura aquilo ali. Questão de batedor, aquele negócio. Nossa. Eu falei, o que eu vou fazer com essa entrevista do cara? E na volta em Santa Vitória do Palmar a gente viu um parque eólico. Entramos com o caminhão lá. Falei, não, vamos encostar e vamos fazer esse trem aí, cara. Aí chamou um pessoal da van, estamos entrando em tal lugar aqui e tal, pra eles fazerem um negócio. Aí eu lembro que tinha uma menina, ela nem era porta-voz, mas foi super solista, explicou pra gente potência daquilo, como é que funcionava, o que se gerava de energia, de onde vinha tal coisa e tal. E virou um baita num conteúdo e tal, né? E a gente usando o caminhão como pano de fundo. Falei, poxa, a gente vê essas pá eólicas montadas, né? Mas a gente lembrar que era um motorista que nem o Albertini, que trouxe uma pá eólica dessa lá de Sorocaba pra cá, que você tem um trem desse montado, né? E deu trabalho. E ela falou, meu pai era caminhoneiro. E a menina, e é legal isso, que as pessoas se emotivam de chorar. E viram uma matéria então, diferente, eu acho que o brasileiro tem essa coisa de que não precisa ir muito longe, tipo, parente do parente, não precisa ir muito longe, porque sempre tem alguém que foi caminhoneiro, que é caminhoneiro, né? Tem. E às vezes a pessoa não valoriza o trabalho desse profissional, cara. Não valoriza. Será que ainda não valoriza? Eu acho que ainda sim, viu, Sérgio? Que a gente tem um longo caminho aí, viu? A pandemia eu acho que ajudou um pouco. Eu pensei que ia até mudar. Eu pensei que ia mudar um pouco mais a valorização do profissional. Porque na época da pandemia, no auge mesmo, a gente parou com viagem, parou de produzir muita coisa, né? Mas o programa lá na Rádio Capital a gente tinha que ir todo dia. Eu acabei no começo da pandemia, né? Tinha os comunicadores os mais velhinhos, né? Como o João Ferreira, o Eli Correia, o Paulo Lopes. Eu lembro que no começo da pandemia ninguém sabia o que era isso, o hashtag Fica em Casa. E a gente não tinha uma ferramenta ainda muito à disposição dessa turma para você fazer uma transmissão de forma remota. Eu me lembro que eu cheguei a ficar 4 dias direto ali na rádio, fazendo quase 12 horas de seguida, cara, fazendo o programa dos colegas. E tudo no improviso, porque eu tava lá. Oi, Cat, você faz aí pro fulano? 12 horas. Eu falei, faço. Eu lembro uma vez que eu entrei para fazer o meu programa, 4 horas, na época começava às 4 e até às 6. Eu fui até 8 horas da noite, terminando com a jornada esportiva, cara. E foi. É verdade. Foi, sabe? Às vezes tinha uma pausinha, você botava uma música lá no meio da programação pra você ir tomar uma água e não sei o que, comer alguma coisa. Mas foi pauleira. E a gente imaginava que depois daquilo ali a gente tinha uma valorização do caminhoneiro, do profissional de saúde. Né? Quantos caminhoneiros a gente não pegou relato lá de esposas ligando? Que o caminhoneiro tinha morrido, às vezes longe de casa por causa de Covid. Foi pesadíssimo essa fase de Covid. O cara morrer muitas vezes sem saber, achar que estava com uma gripe e morre dentro do caminhão. Até pessoas próximas, né? Sem dúvida. Eu, graças a Deus, na minha família, eu não tive ninguém que eu tive perda, né? Eu tive uma tia lembro do Moreirinha da Mercedes que partiu, também, que passou. Também. Muita gente, colegas nossos aí também, né? Foi foda. Mas, Riquete, eu sei que o horário nosso está chegando ao fim. Não, nós compramos mais umas bandas de satélite. Você tem uma super agenda. Eu queria fazer uma última pergunta, né? Porque no meio dessa conversa não existe a última, isso. É sempre a penúltima. Não, porque você vai ter que voltar aqui depois pra gente falar mais coisas, prazer. Né? Mas assim, essa história do... Eu vou emendar 2 perguntas. Por quê? Essa medida provisória dos caminhões com mais de 20 anos, né? Tirar caminhão velho da rua... Como você bem disse, 20 anos, né? Não é um caminhão velho, né? Você tem outras coisas, mas assim, tipo, sem muita coisa de juro, juntado com a pergunta do caminhão antigo, né? Tipo, você que tem toda essa vivência aí, né? Primeiro, o que você acha dessa história dos 20 anos para lá, dessa medida provisória? E segundo, no meio disso, que deve evoluir, eu acho, né? Como é que fica essa história dos caminhões antigos, né? No meio disso aí, na tua visão? O caminhão antigo é um caminhão velho? Ou o caminhão antigo não entra nesse balaio, vamos dizer assim? Nem pode, né, cara? Que a gente vê aí a paixão tão grande pelos colecionadores que a gente conhece aí também, né, cara? Pelos saudosistas aí que cuidam literalmente a pão de ló desses caminhões. E quantas histórias, né, isso não acaba remetendo? Eu tive uma vez que a gente esteve participando uma vez com o pessoal lá do Oswaldo Estrada, que a gente juntou acho que foi uns 8 ou 10 caminhões Fenemê, e nós fomos até bonito no Mato Grosso com essa turma toda.
Você foi no Fui no caminhão. Fui no caminhão com ele. Você fez a viagem de Fenemê. E cada dia eu ia com um motorista, cada pegada ia até para você entrevistar eles, conversar, né? Então você acabava pegando muita história do Oswaldo, né? Do Ito, nossa, tantos e tantos companheiros ali que a gente conheceu ali, né? Das histórias dos caminhões. E nas paradas, cara, como é interessante a gente ver a turma se reunindo ali do lado do caminhão, de contar história. Quanto camarada mais velho de cabelo branco eu não vi chorando ali, contando história de caminhão, cara. Que aprendeu no caminhão dele a dirigir com o pai, de convivência que ele teve com o pai ali dentro de um caminhão. Então, às vezes o pessoal acha, caminhão velho, isso aí o pessoal fica valorizando. Isso aí é um bem material, isso aí a traça e a ferrugem corrói. Mas não é, gente, é o simbolismo que isso traz. Primeiro, para você conservar a questão da história do transporte rodoviário do Brasil. O país perde muito em não conservar a sua história. E o caminhão tem um papel muito importante nisso daí. Por isso que eu valorizo os empresários, as pessoas que cuidam ali do caminhãozinho dele ali, né? E muitas vezes que o pessoal usa até para trabalhar ainda hoje, né? Que a gente vê. Então eu acho que essa questão, por exemplo, do caminhão mais antigo é algo que tem que ser preservado e que tem que ser valorizado, tem que ter incentivo a gente manter essas relíquias aí, né? Tanto com o carro também, eu também gosto muito de carro antigo também. Agora, eu acho que essa medida que o governo colocou, olha, me perdoem, mas parece mais ser uma medida eleitoreira do que outra coisa. Há tempo a gente está precisando, a gente sempre fala que precisa ter um acordo, um plano bacana, unindo o governo federal, o governo do estado, prefeitura, ligando o pessoal da própria Anfávia, as montadoras, as transportadoras. Acho que tem que estar todo mundo muito envolvido com isso daí, para você criar um plano legal mesmo de renovação de frota. Eu acho que o cenário hoje, a gente está numa economia, sabe, um cenário bem apertado, né? Dinheiro está escasso no mercado, taxa de juros está lá em cima, caminhão desse ano para cá teve um reajuste aí de 20%, 25% com o caminhão Euro 6. Então, às vezes o camarada lá tá trabalhando lá com o 11 triste dele, lá com o 1313, com o D60, lá com o Fordão dele lá, sabe? Não é a condição ideal. Eu gostaria muito, né? Poxa, que seria bacana se a gente tivesse todos os caminhoneiros aí rodando com um caminhão de até 20 anos, né? Que bacana que seria. Bacana que seria. Questão de economia, de segurança, de conforto pro camarada. Ninguém gosta de ver um camarada tendo que trabalhar hoje no LP e ter que estar lá queimando a canelinha dele, aquele banquinho duro, sofrendo com as costas. É duro, ninguém gosta de ver isso, né? Ter um caminhão desse para o camarada poder estar trabalhando. Mas a condição que foi feita nisso daí, né, de 60 até 95 mil, eu acho um dinheiro muito pequeno. Você pega qualquer caminhão hoje, Sérgio, infelizmente tá batendo na casa de 1 milhão. Aí você pegar um cavalo mecânico, cara, um valor desse aí corresponde aí a 10%. Se o camarada vai ter que dar isso aí de entrada e financiar o resto, e a gente vai cair naquela conta. O camarada compra um caminhão, paga por 3, na hora que vender, vende pela metade do preço daquilo que vale, né? Até tem um vídeo que o pessoal colocou na internet, eu vi ontem esse vídeo, que é um camarada que fala, que caminhão que você tem? Eu tenho um 1620 na caçamba. Tá, então vamos fazer uma conta aqui para você pegar um caminhão. Eu vi esse vídeo. O cara mostra, olha... Não faz sentido. Não faz sentido. Você vai pagar uma prestação aqui de 11 mil reais. Que trabalho hoje oferece um dinheiro pro cara para poder ganhar 11 conto, cara? Sabe? É difícil você não pegar, por exemplo, um camarada aí que é um engenheiro, um médico, um advogado, que de repente tem um certo status. Eu acho que um camarada desse ainda tira um dinheiro desse. Mas hoje um assalariado aí, cara, um pessoal aí meio de classe média, para pegar uma grana dessa não vale. Então tá tudo muito conspirando contra. Eu não tô torcendo contra aqui, gente. Pelo amor de Deus, gostaria muito de apoiar um negócio desse aí se tivesse uma condição mais favorável. Minha opinião, né? Eu acho assim, foi um passo. Foi uma, né? Eu acho que foi uma boa vontade de fazer algo. Sim. Só que como foi, né? Sem entrar em questões políticas, pelo amor de Deus, não, eu detesto discutir política, né? Se é uma pessoa que detesta política, sou eu, independente do lado. Mas acho que assim, se foi uma coisa que tinha... Eu acho que faltou um pilar que o vice-presidente Geraldo Alckmin falou, que era o pilar social e tal. Porque economicamente, você falar da parte de redução de emissões, beleza, faz todo sentido. Sim. Você falar, né, da coisa de tirar caminhão velho da rua, beleza, faz todo sentido, protegendo os antigos. Porque isso é uma coisa também que às vezes, eu falo, fazer um parênteses aqui, né? Vamos terminar o raciocínio desse negócio. Então, só que a pessoa que tem um caminhãozinho velho, tem lá o jacarezinho no porto, que vale 40, 30 cruzeiro, falou por 80, mas quem que dá crédito? Ninguém dá crédito. Quem que vai ajudar? O banco hoje pede, você tem que ter mais de 80 anos e com rolar. O pai e a mãe lá... Não vai rolar. Taxa de juros lá no espaço, ou seja... Não funciona. Funciona para quem?
no meu pensamento, eu acho que funciona pro cara que, tipo, beleza, eu sou frotista e eu tenho aqui um caminhãozinho 2002 que cai nessa, deixa eu ver quanto que ele vale na tabela. Não, vale mais na tabela, não vou entregar. Vale menos na tabela, vou entregar. Eu acho que aí que serve, ruim, tá tudo né? meio... Não, é porque tem que ser em condição de funcionamento, né? Mas eu acho que assim, ou tem um caminhão lá 75 que tá parado lá, põe pra ligar, entrega esse caminhão aí pra picar. Eu acho que é mais ou menos esse que vai... o propósito é qual? É o caminhão velho fora da rua? Tirou. Mas é o social do cara que tá... do autônomo que tá lascado? Não. Não é esse então, foco. Essa caminhada, ela realmente não aconteceu. Eu concordo com você nesse sentido. Né? E até completando a história do antigo, né? Porque hoje, isso é uma coisa que me dá um pouco de bode na minha rabugentice dos quase 50 anos. Né? Antigo hoje, placa preta, é o original. Né? Então, se o cara tem uma Veco lá, que ele botou motor de... que os caras chamam de resto mode lá, bota mecânica moderna, não, ele não é antigo. Ele não merece placa preta. Isso é uma aberração. Já tentei ir atrás disso aí. Né? É uma aberração. Tipo, então, não existe essa classificação. Então, pro caminhão é a mesma coisa. Aí você vai lá, você tem lá um 1111, lindo, tal, né? Como tem lá no acervo da Mercedes, aquele verde. Você vai lá, você pode pôr placa preta. Plaquetinha ele não tem, tal, né? Mas ele pode ter placa preta, porque tá na série. Agora é o cara que tem um 1111, que ele botou as rodas 22,5, que ele customizou inteiro e tal. Esse cara, ele não é... Hoje, perante os caras que fazem a gestão dos antigos, ele não é um antigo preservável. Ele é uma aberração. É meio que assim, né? A relação. A gente podia criar uma nova categoria. Então né? é isso, porque aí, assim, quando vai chegar o momento natural que os caminhões antigos vão ter mais restrições. Não tem jeito. Isso é do mundo, né? Tipo, que nem em outros países. Tem carro que você não pode mais andar na rua, filho. Fica na garagem, vira de coleção. Mas que exista esse entendimento de que existe o cara que gosta do originalzinho e o cara que gosta do mexidinho. Customizado ali, do jeito dele ali, tal, que ele quer fazer e pronto. Só para fazer esse registrinho, né? Para as pessoas que talvez estejam assistindo isso, que mexem com isso, é a história. Tem o antigo, que é o antigo original, e o antigo, que é o antigo customizado, né, que hoje tá em Nárnia. Você pega hoje, né, tipo, eu tenho um Fusca 75 com motor 2.300 e roda 16. Não, isso nunca vai ser placa preta. Logo, ele nunca é antigo, logo ele não vai cair nessas faixas todas, né? Mas eu acho que, cara, eu acho que assim, né, eu tô aqui com o Peter, já levantou ali 2 vezes, porque ele tá controlando o nosso horário. O banheiro é ali, Peter, pode ir lá, a gente espera você passar. Inclusive, Peter fez uma menção ali, quando eu falei que avião era uma porcaria. Não, avião é bom. Mas agora tem que terminar. Pode botar um assunto ali também, cara, né? Irmão, e hoje a gente tá vendo, né? Tanta evolução do transporte, a gente podia falar, por exemplo, até de combustíveis alternativos que estão pintando por aí também, né? Que é algo que a gente tem que ficar atento, né? Pra gente, turma, não é fácil também não a gente acompanhar o setor do transporte. A gente tem que ficar ligado isso aí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até como o Serjão, dentro do Planeta Caminhão, eu lá no Brasil Caminhoneiro, a gente sempre passar uma informação fidedigna, né? Uma informação checada, apurada, para que a gente consiga sempre ter essa audiência qualificada da turma aí. Na também, verdade, né? Você vai ter que voltar, né, Riquete, pra gente falar de outros assuntos. Porque mas você tá 2 horas hoje, rapaz? Pelo amor de Deus. 2 horas não deu pra nada, né? Mas acho que a gente pode falar de muitos. A gente estava até falando, né? Tipo, porque nós que estamos há alguns anos nessa caminhada, tudo está se reinventando. Tudo. Né? E a gente tava falando, tem que se reinventar, conta do né? quilowatt-hora versus exato, como é que vai para transportar aquilo para cavalo força? A potência que você estava falando, né? Que, pô, eu tô aprendendo potência, o fator de ajuste do não sei o que, é uma outra... É um novo mundo que está acontecendo. É um mundo novo, né? que está pintando, né? Então, como um recado final aí para a turma, gente, estejam sempre atentos àquilo que acontece no mundo, gente. Não dá para a gente marcar bobeira. É questão de legislação de trânsito, questão de segurança, a questão aí, por exemplo, de economia, né, das tecnologias que estão pintando aí dos caminhões, combustíveis alternativos. A profissão de caminhoneiro é uma profissão muito bonita, Sérgio. Eu, às vezes, quando eu dou umas palestrinhas de motivação, eu sempre comparo, o pessoal acha que caminhoneiro é o cocô do cavalo do bandido. E vocês não são, gente. Tem muita gente que tem aquela comparação da águia com a galinha. Caminhoneiro também não é galinha, não, viu? Vocês são águia. Galinha é aquele bicho que anda de cabeça abaixo comendo porcaria ciscando. Águia não. Águia voa alto. Olha de cima aquilo que está acontecendo. É a rainha das aves ali também, né? Então sempre tenha em mente, gente, você é gavião, você é águia, você não é galinha não para ficar ciscando, não. Se valorize, acredite, são vocês que transportam a economia do país aí no lombo do cargueiro, independente do modelo, independente do ano.
Aqui vocês têm o respeito do Serjão, do Planeta Caminhão, tem o meu apoio, o meu carinho também do Riquete, e eu fico muito feliz, viu, cara? Ganhei um presente de aniversário hoje. Obrigado pela presença aí. Ó, eu vou fazer você acordar cedo aí, viu, mano? Vamos acordar esse guri cedo aqui pra participar lá do Brasil Caminhão lá na Rádio Capital, que eu vou fazer gosto de te receber lá. Eu ainda não me entendo nessas vibes de arrumar mesa, um monte de câmera dessa aqui pra fazer uns treinos. Mas aí. Você vai lá no Bruto Rusco no rádio lá pra poder participar com a gente, pedir uns model lá. Vai ser um privilégio. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado, meu gente. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus. Valeu. É mentira que é seu aniversário.